Thiagão é o cara. Então, pessoal, boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer a coordenação, dos cursos aí de Administração e Ciências Contábeis, aqui representado pelo professor Ricardo. Agradecer demais também aí a presença, deixa eu ver se eu não esqueço de nenhum deles. Já vi aí o professor Sandro Gonçalves, vi também o professor Miqueias, o professor Tiagão, gente boa. Agradeço demais aí o convite. Fico honrado aí em poder falar sobre esse tema, que é um tema que, como o professor Ricardo disse, estava lá com alguma relevância dentro da disciplina de vocês ali, de matemática financeira, e também é um tema que conversa com várias disciplinas do curso de administração e do curso de contábeis. Falar hoje sobre investimentos é falar sobre um tema que é altamente factual, é sobre algo que está acontecendo aí no dia a dia, afinal de contas, desafios e situações que motivem esse tema a ser discutido não faltam. Primeira delas, jogando informações na cara aí de todo mundo. A primeira informação, taxa básica de juros Selic está em 3% ao ano. A menor taxa de juros da nossa história, já é certo que ela vai cair na próxima reunião, pelo menos uns 0,5%, então vai para 2,5%. Já tem gente prevendo Selic na virada do ano a 2,25%. Como que eu invisto desse jeito? É a primeira pergunta, né? Acabou a renda fixa? Isso não existe mais? Segunda coisa, o Ricardo já até comentou ali, impactos da Covid-19 nesse mercado de investimentos. Se você vier e me perguntar, ô Lucas, como é que está o seu dia a dia aí, fora do campo acadêmico, você leciona, mas fora do campo acadêmico, você, enquanto profissional, enquanto assessor de investimentos, enquanto representante de uma corretora de valores, da XP Investimentos, como é que está a sua rotina? Gente, eu posso compartilhar com vocês que a minha rotina ela não mudou absolutamente nada. E, pelo contrário, os que me conhecem aí têm mais contato, alguns dos professores sabem, a minha rotina ela piorou. Primeiro porque esse serviço, essa parte de assessoria de investimentos, essa parte do mercado de capitais, ela faz parte daquele grupo de serviços essenciais. Então, desde aquele primeiro decreto publicado lá pela União, com 35 serviços, o número 30, se vocês olharem lá, o número 30 era mercado de capitais. Não para. Então, primeiramente, este mercado não para. Segundo, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem ocorrido ali números recordes de investidores atualmente na nossa Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores está batendo recorde de investidores. A própria XP Investimentos divulgou o lucro dela agora do primeiro trimestre de 2019 e foi um crescimento de 89% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, esse momento de pandemia, esse momento de um impacto realmente mais severo na economia e na rotina das pessoas, a nível de quem está no mercado de capitais, não houve essa possibilidade de parar, pelo contrário, é um mercado que está cada vez mais em voga, por algumas razões. O brasileiro ele tem modificado um pouco o seu status quo, o seu modus operandi, ele tem trabalhado de formas diferentes, ele tem visto investimentos de formas diferentes e, naturalmente, que este assunto ele vai sendo ali cada vez mais debatido. Andressa, está ainda no primeiro? Está no primeiro. Estou fazendo um preâmbulo aqui, um prólogo bem simples para ir dando tempo de todo mundo que estava com dificuldade de entrar, conseguir entrar numa boa. Então, o nosso tema é, disponha, nosso tema é investimentos, possibilidades e portfólio no atual momento. Digo a vocês uma coisa, eu me empolgo com esse assunto, falo pra caramba, não paro de falar. Então eu preparei algo extremamente sucinto, por mais que tenha ali, vocês estejam vendo ali 33 slides, mas eu preparei algo altamente sucinto. Por quê? Porque nós vamos hoje simplesmente conhecer os investimentos. A gente pode, quem sabe depois, combinar aí, eu vi que teve um comentário mais acima falando, eu quero mais palestras, que gostou da ideia. Bacana, muito legal. Quem sabe a gente combina uma próxima em que eu detalho com vocês mais características de um determinado grupo de investimentos. Mas hoje o objetivo eu acho que é muito simples, apresentar para vocês tudo que existe. Então hoje eu vou falar simplesmente sobre todas as possibilidades, todas, sem exceção. Vocês vão ver tudo que você pode fazer aqui no Brasil em investimento no atual dia 20 de maio de 2020. Tudo, sem qualquer tipo de distinção. Vamos lá, então? Um rápido momento aí institucional, tá bom? Só para... Vai chamar a esposa, Tiagão, espetacular, para ouvir falar aí sobre investimentos. É isso aí. Bem rápido aqui mesmo, não é meu intuito fazer qualquer tipo de propaganda, mas só falando, eu estou falando, sempre que eu falo como assessor de investimentos, eu falo em nome de uma corretora e eu só posso falar
por meio dessa corretora, faz parte dessas regras, né, dentro da Comissão de Valores Mobiliários, então eu sempre preciso colocar, né, logomarca e tudo mais dela, né, eu sou assessor de investimentos da XP, da XP já são 12 anos, desde 2008. Antes da XP estive na Gradual, antes da Gradual estive na Credit Suisse Hedging Grifo, que é um banco suíço que opera aqui no Brasil, e antes da Credit Suisse Hedging Grifo, quando eu comecei lá em Vitória, no Espírito Santo, ainda estudante de Ciências Econômicas, eu comecei na finada Invest Shop do Banco Unibanco. Essa não existe mais, nem o banco, né? Hoje é o Itaú Unibanco, mas na época tinha o Unibanco e ele tinha sua corretora, a Invest Shop. Comecei por ela em meados ali de 2004, né? Em meados de 2004, como na época conector, né? Pessoa que simplesmente ligava para outras pessoas e focava nisso. Então, é o braço educacional aí, a gente tem um braço educacional na empresa que trabalha com isso. É uma empresa de investimentos, ok? Então, a gente sempre trabalha com essa questão de investimentos. E a XP, eu acho que todos vocês já conhecem, hoje é a maior corretora de valores aí do Brasil, né? Tem braços aí, né, no Brasil, Nova York, Genebra, Londres, acabou de abrir um, né, nos Emirados Árabes Unidos, né, em Abu Dhabi. Então, é uma corretora aí que tem atuação global. Sempre que eu falar de qualquer um desses assuntos aí, investimentos, previdência, finanças e seguros, eu falo representando tal corretora. Eu conheço alguns de vocês, quando eu vejo o nome ali, eu já reconheço um ou outro, então já vi alguns comentários ali, sei que conheço, né, alguns de vocês, ou já lecionei, né, como alguns de EDM que eu já vi ali, acho que eu vi o Andrew fazendo um comentário, lembro que eu já lecionei para ele, para a turma dele, na época do matutino de EDM, outros eu conheço do corredor, galera do 8º período aí, né, de contábeis, conheço dos corredores, mas bom, eu sou, né, Lucas Gonçalves, sou professor da Faculdade Pitágoras de Governador Valadares, estou aí, né, atuando, né, hoje quando fui montar isso fiquei um pouco depressivo, porque estão chegando aí os 16 anos de mercado financeiro e mercado de capitais, sou sócio, né, do Grupo Maior, da Maior Investimentos, eu represento a XP Investimentos né, fisicamente no leste de Minas, sou graduado em Ciências Econômicas, como falei para vocês, me formei na UFES, lá no Espírito Santo, em Vitória, mas sou filho da terra, sou de Governador Valadares. Me especializei em finanças pela Getúlio Vargas e em mercado de capitais pela própria Bolsa de Valores, pelo Instituto BMF Bovespa. Com muito orgulho sou professor universitário, sou um apaixonado pela educação, apaixonado. Tenho uma coluna no Diário do Rio Doce, hoje é virtual, né, mas só você entrar lá, clicar no meu nome, você vai ver lá que tem uma coluna sempre sobre economia. E sou gestor de investimentos também do IPREM, né, o Instituto de Previdência aqui de Governador Valadares, o IPREM daqui, eu que faço a gestão dos investimentos dele e, a nível externo, faço de mais 3 institutos, né, em Minas Gerais e um em São Paulo, de Indaiatuba, né? Então, eu sou consultor lá do Instituto de Indaiatuba, no interior de São Paulo, pertinho de São Paulo, e também consultor do Instituto aqui de Previdência de Coronel Fabriciano, de Timóteo e de Teófilo Otoni, além do de Governador Valadares. Aí eu dou a consultoria, né, presencial, né? Todos os dias, 1 horinha pelo menos do meu dia, eu dou um pulinho lá no IPREM e, né, faço alguns ofícios, memorandos, todas aquelas máximas ali do setor público que fazem parte. Sem perder muito tempo, né, sem mais perder tempo, onde você pode investir, em que você pode investir dentro aí do atual cenário brasileiro, dentro aí do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo hoje. Hoje você, enquanto investidor, você pode pensar da seguinte forma, né? Primeiro, investimento. O que quer dizer investimentos? Investimentos está vinculado exatamente a quê? Quando você pensa lá na descrição contábil da coisa, investimento seria como um gasto, um desembolso, com o objetivo de ter retorno financeiro futuro. Da mesma forma que você consegue definir o que é custo, você consegue definir o que é despesa, você consegue definir o que é perda, o investimento já seria aquele desembolso no dia de hoje, no intuito de ter um retorno financeiro futuro. Como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito a nível de Brasil em diversas modalidades. Foi-se o tempo, e eu venho de um tempo, né, por mais que ainda me considere uma pessoa jovem, mas venho de um tempo em que o mercado de investimentos era algo altamente restrito, totalmente vinculado ali a poucas pessoas, somente grandes investidores, grandes players poderiam ter acesso a determinados produtos e, graças a Deus, muito felizmente, esse mercado mudou demais da conta e hoje é um mercado bem possível ali para qualquer pessoa. Por quê? Primeiro, os valores mínimos de aplicações eles reduziram drasticamente.
Segundo, o interesse das pessoas pelo tema educação financeira, investimentos, ele vem crescendo em níveis altamente elevados. Né? A gente não precisa falar disso, mas se você for olhar pessoas que são influencers aí, digitais, né, a nível de investimentos, elas estão ali ranqueando no top 10, top 20 de Brasil, de maiores influenciadores digitais. Né? Eu falo tanto do Thiago Nigro, lá do Primo Rico, falo principalmente da Natália Arcuri, né, do Me Poupe, né, que é a maior influenciadora ali em finanças do Brasil, dentre vários outros, né, o Thiago Reis da Suno Research, dentre vários outros que existem ali, Samidana, Gustavo Cerbasi, é uma galera realmente ali gigantesca que influencia nesse tema, e esse tema passou a ser, né, de uma década para cá, tão relevante, extremamente relevante, e com aí, né, um tônus realmente muito elevado. Esse tema, com isso, né, com essa ampliação do interesse das pessoas nesse tema, com ampliação aí, dos investimentos e cada vez mais a diminuição de barreiras ali para os investimentos. Né? Então, cada vez mais os valores mínimos necessários para você focar ali em investimentos e para você iniciar ali investimentos, eles estão diminuindo. Sim, estou vendo um comentário ali. Sim, Renata Barreto, na área de derivativos, né, ela é bem forte, principalmente em derivativos. Né? Ela tem um foco aí nessa parte de trading, né? Então ela tem um know-how também, Tandessa. Então o que acontece? Esse tema ele passou a ganhar muito corpo na mídia, né, nos últimos anos, e as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais. Outro fator aí que faz com que colida tal situação e amplie o interesse das pessoas pelo tema investimentos. Reforma da Previdência. Então, já nos últimos anos, estamos debatendo tal situação e foi aprovada. As pessoas elas estão, enfim, entendendo que a pirâmide etária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela se inverteu. Então, Europa hoje, para vocês terem uma ideia, já é um continente de idosos. Estados Unidos, em mais uma década e meio, se torna um país de idosos. E o Brasil, em mais 3 décadas, de acordo com projeções, também já vai se tornar um país de idosos. Né? Moral da história, com essa inversão da pirâmide etária, com diminuições de taxa de natalidade, aumento de expectativa, também esse tema investimentos passou a permear mais nas pessoas, porque elas percebem o quê? Que hoje quem está na força de trabalho, aquelas pessoas que estão em período laboral, cada vez menos serão suficientes para suportar o contingente de aposentados. Então, tudo isso está invertendo e trazendo para todas as pessoas, sejam elas ali pessoas que já têm uma estabilidade, seja para o empresário, o médico, dentre outros ali, todo tipo de profissional, ele tem colocado na sua pauta de assuntos prioritários a seara de investimentos. E aí, bom, onde e como você pode investir no Brasil? Eu vou ser ali o mais direto possível e tentar ser o mais simplista possível. Se em algum momento eu for simplista demais e você quiser mais detalhes, não ouse, né? Fique à vontade aí, pergunte a qualquer momento. Eu estou de olho no chat. O Teams também agora tem aquela ferramenta da mãozinha, né, em que você, né, pede ali para fazer uma fala ou uma pergunta. Fiquem à vontade, eu estou acompanhando aqui o tempo todo a interação de vocês. Então me interrompam a qualquer momento, não ousem ali, né, não hesitem em me interromper. Eu estou aqui para isso mesmo, para tentar sanar as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, eu poderia dividir os investimentos em 2 modalidades básicas para começar a nossa noite aí. Ó. Então, para início, a gente poderia investir em produtos que são considerados produtos de renda fixa e produtos que são considerados produtos de renda variável. O que seriam os investimentos de renda fixa? Né? Então, o que seria esse desembolso hoje no intuito de ter retorno financeiro futuro amanhã dentro da categoria de renda fixa? Seriam investimentos que, ao contrário do que o senso comum diz, renda fixa não é investimento em que você tem a certeza de quanto vai ganhar. Esquece isso. Certeza não, nem na poupança você tem certeza quanto você vai ganhar. Nem na poupança. Poupança hoje ela rende 70% da taxa de juros mais a variação de uma taxinha chamada TR. A taxa de juros hoje está 3, mas ela pode estar no início do mês que vem em 2,5, é bem provável que esteja. Ou seja, nem na poupança você tem a certeza de quanto você vai estar ganhando. Então, esse ganho na poupança ele também vai sofrer oscilações. E a TR? Quanto que vai virar a TR? TR pode virar 0, TR pode virar ali, né, 0,1, 0,05. Então, tudo isso é muito relevante. Então, defina a renda fixa não como um investimento em que você tenha certeza de quanto vai ganhar, mas sim
como aquele conjunto de investimentos em que você tem uma noção de quanto vai ganhar. Noção, não certeza, ok? Dentro da categoria de renda fixa, o que acontece? Dentro da categoria de renda fixa, você tem uma gama de investimentos absurdos. Essa primeira tela que está aparecendo para vocês aí, ó, não são todos investimentos de renda fixa, não, uma parte. Depois eu ainda vou para títulos públicos, depois eu ainda vou para outros produtos ali, vocês vão ver só de renda fixa o tanto de produto que tem. Mas eu poderia dividir a renda fixa, se eu fosse categorizá-la, eu poderia categorizá-la em títulos privados e em títulos públicos. Vamos começar aí falando dos títulos privados, daqueles investimentos que são feitos ali por meio das instituições financeiras tradicionais, os bancos, e também podem ser feitos por meio de plataformas independentes, como de corretoras. Então vamos entender ali um por vez. Dentro ali dessa categoria de renda fixa, você pode diversificar, sim. O pai dos investimentos no mundo aí, talvez o cara mais famoso a nível de investimentos globais, chamado Warren Buffett. A frase mais famosa dele, ele que sempre figura no top 5 de homens mais ricos do mundo, de pessoas mais ricas do mundo. A frase mais famosa de Warren Buffett é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, diversificação, com certeza. Tranquilidade é uma categoria também, é uma característica também comum a investimentos de renda fixa. Por quê? Porque são investimentos que, possuindo um grau de risco menor, eles dão a você, potencial investidor ou interessado nessa categoria, uma segurança maior, uma conservação maior. É um investimento recomendado para aquelas pessoas que têm esse perfil de risco menor. Também são investimentos que propiciam uma grande liquidez. E aí essa palavra é uma palavra muito rica, né, gente? Se tem aqui aluno de ADM, se tem aqui aluno de contábeis, essa palavra é rica pra caramba. Vocês estudam liquidez aí e falam sobre liquidez em várias disciplinas. Liquidez lá para contábeis, Sandro, Thiago, Miqueias, estão sempre ali linkando isso com vocês, mas lá dentro de um balanço patrimonial, por exemplo, o balanço, as informações são nele colocadas de acordo ali com um critério decrescente de liquidez. Então, tudo que tem menos liquidez está mais para baixo lá do balanço patrimonial, seja na categoria do ativo ou do passivo. Tudo que tem mais liquidez, por outro lado, está lá em cima, seja na categoria do ativo ou do passivo. A liquidez, então, para contábeis seria o quê? Seria aquela facilidade de conversão de um determinado ativo em dinheiro. Por outro lado, lá, para a minha área, para a economia, liquidez nada mais é do que quantidade de dinheiro em circulação em um ambiente econômico. Para investimentos, galera, liquidez é algo muito simples. E é o quê? Liquidez nada mais é do que a facilidade de comprar ou vender um ativo financeiro. Então, se você tem lá um produto bancário, um produto financeiro, você quer vender, você conseguiu vender ele no mesmo dia, o dinheiro está na mão hoje? Ótimo. É um ativo que tem boa liquidez. Então, boa parte dos ativos de renda fixa, eles possuem uma liquidez muito bacana. Também são produtos ali que têm taxas competitivas. Hoje você consegue comparar um produto de um banco com o de um outro banco muito fácil. Do mesmo jeito que você hoje vai na internet, como consumidor, vai lá e dá um busca-pé para comparar preços diferentes de um produto em vários sites, você consegue também fazer isso em investimentos hoje. As várias plataformas independentes que tem hoje no mercado, elas propiciam isso para o investidor. E também são investimentos que estão ali muito focados em algo protetivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Garantidor de Créditos, e o papel que ele tem dentro ali da categoria de investimentos. Então vamos lá, renda fixa valendo. Você já pode estar pensando: caramba, Lucas, por que você pulou caderneta de poupança? Por que você não começou da caderneta de poupança? Então, poupança é sim um investimento, só julgo que ele não faz sentido para nenhum tipo de perfil. Nenhum tipo de perfil. Ah, Lucas, mas eu quero resgatar a qualquer momento. Então, você vai ter investimentos que também propiciam resgate imediato e você vai ter a renda acumulada até aquele período. Foge, inclusive, de datas de aniversário e coisas do tipo que já são mais comuns na caderneta de poupança. Então, pelo fato dele apresentar sempre o menor rendimento, é um rendimento de 70% da taxa de juros, que hoje é 3%. Então, nós estamos falando de 2,1% ao ano. Por ele apresentar o menor rendimento, ele nem entra. Se você tem poupança, eu espero que você saia hoje aqui dessa palestra já alocando dentro da mesma instituição financeira que você já está, por exemplo, mas já alocando melhor os seus recursos, mantendo aquela possibilidade de resgate a qualquer momento, ok?
Surgiu uma pergunta aqui da Andressa: é correto dizer que a inflação está à frente da poupança? Então, se você pegar os últimos 12 meses acumulados do IPCA, do índice de preços acumulado, né, do índice de preços do consumidor amplo, que é o nosso índice de inflação oficial do Brasil, Andressa, sim, ele está à frente hoje da atual remuneração da caderneta de poupança. Tá bom? A caderneta de poupança fechará o ano em 2,1% e os últimos 12 meses de IPCA estão entre 2,5% e 3%. Isso é muito importante. Essa pergunta que você fez, ela é muito importante. Por quê? Porque um primeiro critério para você verificar se o investimento ele é minimamente bom ou não é o critério do lucro real. O que é lucro real? Lucro real nada mais é do que o lucro líquido de um investimento descontado do índice inflacionário, descontada da inflação. Por que este cálculo ele é importante? Se você aplicou lá um determinado valor na caderneta de poupança, então você colocou lá R$10.000, terminou o ano com R$10.021. Sim, você vai ter recebido mais cédulas do que quando você começou. Ok, concordo contigo. Você vai receber mais cédulas. Só que esse conjunto a mais de cédulas vai comprar um menor número de itens. Vai adquirir um menor número de itens, né? A inflação, ela faz esse efeito acontecer, né? Esse aumento generalizado dos preços dos produtos faz com que o valor do dinheiro ao longo do tempo ele diminua. Então, sim, né, essa pergunta ela é extremamente importante, porque todo investimento ele deveria, no mínimo, te corrigir ali o índice de preços oficial daquele país. O Brasil ele tem o índice de preços oficial dele, que é o IPCA, que é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, sim, a inflação, no atual momento, ela está superando a rentabilidade da caderneta de poupança. Para quem tem caderneta de poupança desde lá, aproximadamente 12 ou 11 de maio de 2012, que foi quando houve essa mudança de regra da caderneta de poupança. Né? Vale salientar isso. A poupança mudou de regra no ano de 2012. Até então, o rendimento, mesmo para aqueles que já têm recursos aplicados pré essa época, ainda permanecem lá no 0,5% mais TR. Né? Mas todos os recursos aplicados pós 11 de maio, lá, 12 de maio, para ser mais exato, 12 de maio de 2012, eles modificaram e já estão nessa nova regra de 70% da taxa de juros, ok? Então, primeiro produto que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de vários. Hoje, como eu disse, o foco aqui é entender. Nós vamos ver todas as possibilidades aí a nível Brasil, né, que você consegue investir hoje, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Depois, quem sabe, no momento oportuno, a gente dá detalhes mais específicos de uma categoria, caso essa categoria chame mais a atenção de vocês, tá bom? Então, ó, o CDB, o que é o CDB? O CDB é o produto número 2 ali, ó, depois de caderneta de poupança, o que acontece? Né? O CDB, ele apresenta ali, é um dos produtos mais vendidos pelas instituições financeiras. Primeiro, o significado da sigla, né, que pouco importa, é um certificado de depósito bancário. Mas o CDB nada mais é do que aquela famosa aplicação financeira que você faz no banco. Então vamos fazer uma aplicação financeira? Sim. Quando não é via poupança, via de regra, aquela pessoa daquela instituição financeira já te vende um CDB. E é um produto que é muito estratégico para a instituição financeira. Os bancos gostam muito de captar por esse produto. Por quê? Por um motivo muito simples. Mais da metade do dinheiro que entra na caderneta de poupança é obrigado a ir para sistemas de financiamento habitacional, né? Então, para a parte de construção civil, FGTS, toda aquela situação. Por outro lado, recursos que entram via CDB, eles têm livre manejo do banqueiro. O banqueiro pode utilizar um recurso que entrou por essa modalidade onde ele quiser. Então, isso é super estratégico para um banco, é super estratégico para uma instituição financeira, porque ela consegue alocar esses recursos auferidos, esses recursos que entram via CDB, nas categorias que o banqueiro julgar ali as mais interessantes para aquele momento, ok? Então, é um produto que tem uma grande capilaridade e é vendido no Brasil inteiro. O que vocês querem saber? Eu sei que o que vocês querem saber é quanto que rende, valor inicial de aplicação, não é isso? Então vamos lá, via de regra, CDBs, a partir ali você já consegue a partir de R$1.000, se bem que você já vi bancos oferecerem a partir de R$100, mas via de regra, a partir de R$1.000 ali você já tem investimento inicial. E rentabilidade, como que funciona? Até vi um comentário aqui, Arthur, já te respondo em 1 minuto. Vou só fazer uma pergunta aqui para concluir o raciocínio do CDB e já te respondo. Para pensar.
dois bancos, e aí vou ousar a colocar o nome dos bancos aqui, hein? Vou fazer uma briga aqui com vocês, estou colocando no chat. Bradesco versus, deixa eu pensar num banco aqui bem desconhecido da maioria. Bradesco versus, ia colocar um banco mineiro, mas esse banco mineiro já tem gente conhecendo ele jamais, né? Que é o banco intermédio, né? Agora o Inter. Né? BS2 é do meu Mengão, né, Arthur? Não vou colocar ele não, patrocinador do meu Mengão, senão a galera vai implicar. Né? Bradesco versus Sofisa. Tá lá, ó. Tá essa briga aí, Bradesco versus Sofisa. Zé Eduardo com certeza riu, porque eu falei que é o banco do meu Mengão, tenho certeza disso, conhecendo a peça rara, com certeza foi por isso. Não tem jeito, né, cara? Daqui a pouco eu já fico bem aí. Então vamos lá, ó. Bradesco versus Sofisa. Tá? O que acontece? Pergunto a vocês, o que vocês acham? O que vocês acham? Qual CDB de qual banco vai render mais? Do Bradesco ou do Sofisa? R$1.000 de valor inicial, você vai lá, em qualquer um dos dois, bateu na porta dos dois, onde que vai ter a melhor taxa ali, onde que vai ter a melhor remuneração, Bradesco ou Sofisa? É isso aí, galera. Responde aí, 10 segundos para a resposta. Esquece esse papo de Crefisa, Thiagão, pelo amor de Deus, cara. Esquece isso. Larga esse Palmeiras aí. É isso aí, Sofisa, claro. Meu banco é o Sofresa. É o Sofresa. Ai. Deixa, o gigante da colina vai acordar em breve, cara. Vai acordar em breve. Vida de vascaíno é triste. É triste. Olha o Thiagão lá, botando a bandana ali de Palmeiras. Meu Deus do céu. Deixa eu recuperar esse negócio logo para investimentos aqui, que está ficando realmente um negócio muito complicado. O que acontece, pessoal? Vocês acertaram perfeitamente. O CDB do Banco Sofisa vai render mais do que o do Banco Bradesco, tá? É isso aí, meu xará. Ó, pra você ver, o cara com nome bonito já coloca uma resposta mais bacana ainda. Ó. O risco de crédito é maior do Sofisa, exatamente por isso. Então, todas as vezes em que uma instituição de pequeno ou de médio porte te ofertar um produto comparando com uma instituição de porte mais elevado, o retorno daquelas instituições de pequeno e médio porte é sim maior. Alguém fez um comentário ali mais cedo falando que a rentabilidade dos CDBs ela é um pouco confusa. É sim, eu sei que é um pouco confusa e eu vou te explicar agora por que é confusa. E é confusa de propósito, tá? Só para que fique muito claro para vocês. Eu acho que as instituições financeiras elas fazem isso exatamente para que você não entenda muito bem como é que funciona e aí, não entendendo muito bem, você vai lá e toma péssimas decisões, né? Isso que eu vou falar agora vale para tudo de renda fixa daqui para frente que vocês vão visualizar, viu? Tudo. Como é que uma pessoa te fala que é a rentabilidade de um CDB de um banco, né? Então, você chegou lá no Bradesco, o Bradesco vai te falar assim, ó, rende 2,5% ao ano? Não é assim que o Bradesco vai te falar. Você chegou lá na Sofisa, a Sofisa te fala, então, eu consigo um de 6%, né? 5,8% ao ano. Ela te fala assim? Não fala assim. As instituições financeiras, elas não falam taxas absolutas. Elas somente falam taxas relativas. Então, como é que o Banco Bradesco vai te falar? O Banco Bradesco vai te falar assim, ó, esse CDB ele te rende 85% do CDI, coloquei até no comentário ali. Já a Sofisa vai te falar o quê? Não, eu tenho um CDB que te rende 200% do CDI. É desse jeito que vai vir. É desse jeito que vem. O linguajar é esse. E isso talvez te confunde ainda mais, né? Acho que foi a Andressa que colocou esse comentário aqui para cima. Confunde ainda mais as pessoas. As pessoas ficam perdidas, não sabem o que vão fazer. Uma primeira situação é óbvia, né? Quanto maior o número, melhor. Ok, sim, já vimos isso. Uma segunda situação. O que é esse raio desse CDI, então? CDI nada mais é do que certificado de depósito interfinanceiro ou interbancário, mas é uma taxa que, assim como qualquer taxa de juros que existe no Brasil, ela é derivada da taxa mãe de todas as taxas, que é a Selic, que é a taxa básica de juros. Todas as outras taxas existentes no mercado, elas são derivadas, né, da taxa básica de juros da Selic. E a Selic hoje, ela está o quê? A Selic hoje ela está em 3% ao ano. Como eu disse para vocês, inclusive com previsões ali de já na próxima reunião ter uma diminuição ainda maior da sua taxa básica de juros, né? E estar ali em 2,5%. O CDB, via de regra, hoje, ele é o quê? O CDI, via de regra, hoje, ele é o quê? O CDI nada mais é do que a Selic
menos 0,1% hoje. Então, quanto que está o CDI hoje? Se a Selic está a 3, o CDI está quanto? O CDI está 2,9% ao ano. Então, não se engane. Quando o Bradesco falar para você que rende 85% do CDI, pegue uma calculadora, já faça a conta. Ah, Lucas, como que eu descubro o CDI? Né? Eu posso sempre fazer essa conta? Sim, mas tem um jeito mais fácil. Tem um jeito mais fácil. Todo mundo fica com internet aí o tempo todo, né, gente? Usa lá o seu 3G, 4G, seu Wi-Fi, digita no Google isso aqui, ó, B3, que é o nome da nossa Bolsa de Valores. Na página inicial da Bolsa de Valores, quando você clicar lá, convido vocês, inclusive, a fazerem esse teste agora, digitem aí B3 no navegador de vocês. Quando você entrar lá, na parte superior do site, já vai estar muito claro para você lá 3 informações. Quanto que a Bolsa fechou, né, a pontuação do Ibovespa, e logo do lado já vai estar lá a taxa DI, 2,9 ali, gigante, né, em letras cavalares ali, bem fácil de você enxergar. E do lado, eu falei que são 3 informações, do lado normalmente tem o índice DI, quanto que esse índice está acumulado. Então, quer saber quanto que está esse DI que esses bancos ficam falando dele toda hora? É só entrar no site da B3, beleza? Então, olha lá, ó, se o CDB, né, do Banco Bradesco está rendendo 85% do CDI e o CDI está 2,9, estou pegando aqui uma HP12C bem simples, 2,9, 85% está lá, 2,44 é o que está rendendo o CDB do Banco Bradesco. Se o da Sofisa, por outro lado, está rendendo 200% do CDI, você coloca 200% de 2,9, dá lá 5,8%, né, ano. Ok? Então, isso é um CDB. E essa rentabilidade que eu acabei de falar para vocês, ela vai valer para todos os outros produtos que nós vamos tratar aqui daqui para frente, com exceção dos títulos públicos. Todos os outros rendem um percentual do CDI. Uma última informação importante sobre o CDB. O CDB ele é um dos variados produtos ali de emissão bancária que conta com a proteção de um órgão, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Por isso que eu fiz questão de colocar nesse slide aí a logo do Fundo Garantidor de Créditos, né? Cada um dos produtos que é protegido pelo FGC, eu coloquei a logo. O que isso significa? Significa que, né, esse produto, até o limite, né, de R$250 mil por CPF, por instituição financeira, ele é protegido ali pelo Fundo Garantidor de Créditos. O que isso significa na prática, Lucas? Se a instituição financeira quebrar, esse Fundo Garantidor de Créditos ele vai lá e te repõe, né? Ele repõe ali para você dentro ali daqueles valores, aquele seu valor acrescido das rentabilidades que vocês tiveram, ok? Vamos responder lá primeiro a dúvida do Arthur, que eu fiquei de responder. Deixa eu subir aqui e achar ela. O Thiagão está falando aqui que vai ter brinde, o negócio é bruto. Deixa eu achar aqui a pergunta do Arthur. Tem tanta mensagem aqui que já está até difícil de encontrar. Isso que é bom. Participação brutal. Sobre nossa situação inflacionária, o fenômeno da deflação, né? Quais são os riscos dele para os investimentos? Sim, o Brasil, não que exista um risco de deflação prolongada para o Brasil, mas o Brasil ele viveu nesses últimos meses aí, né, Arthur, a situação de deflação, né? O que é a deflação? Se a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de uma economia, a deflação é o oposto disso, é a diminuição generalizada e contínua dos preços ali de uma economia, ocasionando ali incremento do poder aquisitivo da moeda. Eu vou te dar um exemplo mais tangível do que o Brasil, porque no Brasil ainda o impacto é mínimo, porque ainda não há qualquer tipo de variação nesse sentido, a nível de correção menor dos investimentos. Mas eu posso te falar tranquilamente de Japão e União Europeia, que são duas regiões aí, um país e outro, né, um bloco econômico. O Japão já tem alguns anos que vem convivendo com a deflação e a União Europeia, neste último ano, registrou deflação. O que está acontecendo nesses dois lugares? A taxa de juros de zero já está chegando a patamares negativos. Ou seja, as pessoas estão poupando dinheiro simplesmente para pegar ali a mesma coisa ou um pouco menos que compram um pouco mais daquilo que já tiveram, né? No Brasil ainda, a nível macro, não há esse risco, ok? Então nós tivemos deflações ali em alguns meses da economia, principalmente agora, no atual momento, diante da restrição gigante de demanda que está tendo, né? As pessoas elas não estão comprando porque a preocupação ela é muito maior quanto à vida de cada um.
em relação a outras situações, mas aqui no Brasil ainda a gente não corre esse risco. Mas o que poderia impactar a longo prazo? Te respondendo, sim, poderia impactar numa redução ainda maior da atratividade dos investimentos. E o Brasil, lembrando, viu, Arthur, ele não pode diminuir drasticamente seus retornos, não. Mesmo que a taxa de juros diminua, você encontra hoje, todo dia, ainda produto com retorno de 200%, 300% do CDI, tá? Isso que eu dei o exemplo ali não é mentira, não. É de verdade, você acha isso todo dia. Por quê? O único motivo que faz um investidor estrangeiro colocar dinheiro no Brasil, nessa, infelizmente, bagunça que é esse nosso país, é porque a remuneração ela é mais elevada. Se a remuneração aqui fica baixa, igual é Estados Unidos e Europa, aí, gente, se vocês estão achando elevado um dólar a quase 6, aí vocês veriam um dólar aí num patamar muito mais elevado do que o atual, tá bom? Então o Brasil ele sempre precisa manter uma atratividade no retorno dos seus investimentos para captar recursos ali dos investidores internacionais. Então, por enquanto, não há esse risco aí macro na economia brasileira. Um outro comentário aqui, Andressa, esses títulos têm uma liquidez de tempo pequeno, não acho vantajoso para aplicação de valor. Depende, Andressa. Você tem CDB, é porque possivelmente você está habituado a olhar CDB somente na bandeja de bancos mais tradicionais. Você tem CDB de liquidez imediata, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ok? Então tem produtos ali que apresentam tem produtos ali de todas as características dentro desse produto, tá bom? Então, vou te dar exemplo de hoje. Eu olho isso todos os dias, tá? Até por trabalhar com isso. Hoje, tinha CDB que estava rendendo mais de 300% do CDI para um prazo gigante, para um prazo de 5, 6 anos. Da mesma forma, tinha produto rendendo hoje a partir de R$1.000, viu? Qualquer um deles. 200% do CDI para 1 ano. Tinha outros produtos rendendo aí, em média, 150% do CDI para 6 meses. Então, tem produtos ali variados, tá? Para taxas variadas. Qual a melhor opção? A pergunta do Guilherme aí, ó. CDB pós-fixado ou pré-fixado? Depende muito do que você vislumbra a médio e longo prazo. Tudo envolve um cálculo. Se você vai comprar um CDB hoje, por exemplo, para um prazo de até 1 ano, e encontrou um pré-fixado que está muito bacana, você vai pegar um pré-fixado e não vai nem pensar, viu, Guilherme? Por quê? Porque a Selic está a 3 e a tendência é maior, o viés maior, tudo mais permanecendo constante, é um viés de baixa da Selic. Então você vai pegar um título público, você vai pegar um título privado com rendimento pré-fixado mais elevado hoje e vai carregá-lo até um determinado período de tempo. Ah, Lucas, mas o que eu estou olhando é de 6, 7 anos. Opa, então vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise para observar qual que é a Selic prevista para esse momento. Tem como eu saber qual que é a previsão de Selic para daqui a 6 anos? Sim, tem como sim. Existe um produto financeiro que mostra, inclusive, quanto está a Selic para daqui a 30 anos, inclusive, se você quiser, né? Que é o contrato de juros futuros ali, negociado na BMF. Então, a gente tem uma previsão, sim, a gente tem uma noção do que vai acontecer com a taxa de juros hoje, amanhã, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Te dou uma dica oficial aqui, Guilherme, uma dica oficial, ó. Você vai no Google e vai jogar Boletim Focus no Google e vai pegar o arquivo que vai estar lá. Só nesse arquivo de cara, a nível oficial, você já tem a taxa básica de juros projetada para os próximos 4 anos. Aí você já tem 4 anos, sua escolha já vai ficar um pouco mais assertiva. Então você viu ela projetada para 4 anos, né, e você vai ter essa situação ali que você não conseguiria em outras situações, ok? Então, você consegue verificar isso aí dentro desse produto. Sobre o FGC, gente, muita gente pensa assim, né? Ah, esse negócio é balela, isso não existe não, Lucas. Se todos os bancos do Brasil quebrarem simultaneamente, não vai ter fundo garantidor de crédito que vai suportar. Com certeza, né, gente? Se todos os bancos do Brasil quebrarem, inclusive eu, você, todos nós estaremos quebrados muito antes. Então, nem vai fazer muito sentido para você ter que usar o fundo garantidor de créditos. Mas às vezes que o fundo garantidor de créditos ele foi testado, eu preciso falar para vocês que ele funcionou, tá bom? Ele já foi testado 3 vezes. Desde que ele foi criado, 3 instituições financeiras quebraram, uma inclusive quebrou esse ano, né? Exemplo aí, fresquinho, e todos os investidores dessa instituição já receberam, tá bom? Só não recebeu quem não foi no banco ainda pegar, mas todos já poderiam ter recebido. A instituição que quebrou esse ano, todos vocês imagino que conhecem, porque ela já esteve aqui em Valadares. Ela é capixaba, ela é lá do Espírito Santo. A instituição financeira que quebrou esse ano foi aquele grupo da Casa, lembram? Da Casa Financeira, já teve loja ali na Avenida Minas Gerais, né? Uma marca verde, né? Muito conhecida né? das pessoas, era um grupo que teve uma marca muito forte,
É o mesmo grupo dono daquela da Adalto, né, também, que já fechou várias lojas, e isso, na região boa, Ricardo, o grupo da Adalto, é isso mesmo. Né? Também eles tinham uma corretora lá, que era a Uniletra, todos quebraram, e todo mundo já recebeu do Fundo Garantidor de Créditos, tá bom? Então, todo mundo que tinha produtos, né, desse grupo já recebeu ali pelas pessoas. Eu vi que você levantou a mão aí, Ricardo. Quer fazer um comentário? Ô, Lucas, o fundo garantidor, ele é por CPF, assim, pelo volume que o cara tem aplicado, ou é por conta que ele tem aplicado? Isso. Por CPF, por instituição financeira. É isso aí. Limitado, né? Limitado ali até R$ 1 milhão. Então, uma pessoa que tenha R$ 1 milhão, o que a gente faz? A gente distribui ela em 3, 4, 5 bancos diferentes, entendeu? De modo que ela fique protegida em todos os bancos ali até esse limite de 1 milhão. O Tiagão é foda. Já colocou ali a logo já do negócio, a logo do grupo que quebrou. É esse aí, Tiagão. Mas beleza, Ricardo? Limitado ali até esse 1 milhão, mas por CPF, por instituição financeira. Então, uma pessoa que está ali com tudo colocado em uma instituição financeira só, ela tem aquele limite até 250 naquela instituição. Se ela dividir em mais 3, ela passa a ter 750 ali já divididas, né, em 3 instituições financeiras ali, limitado sempre a R$ 1 milhão. A da casa foi quem quebrou esse ano, né, só para contar toda a história, né? Em 2011 quebrou um banco chamado Cruzeiro do Sul, era um banco carioca, tá bom? E em 2012 quebrou um banco chamado Banco BVA Paulista. Esses foram os 3 bancos que quebraram desde que o Fundo Garantidor de Créditos ele foi criado. Tá joia? Deixa eu ver um comentário aqui do Arthur. Esses países da União Europeia, né, Estados Unidos, possuem essa baixa taxa devido à alta industrialização, facilidade de abrir negócios, que facilita a linha de crédito, fatores que o Brasil não possui. Sim, o que acontece? Né, a gente... Estados Unidos, né, Japão, boa parte dos países aí da Europa. O que acontece com esses países? Né? Nós temos um nível realmente de desenvolvimento econômico brutal, que não dá nem para comparar com os padrões ali, né, brasileiros, a gente que está em outro patamar, país desenvolvido, né, não é país crescido. Então esses países eles têm uma produção industrial realmente brutal, né, altíssima, e são países que, por terem uma oferta que quase sempre excede a demanda, então por mais que tem gente interessada em comprar, a oferta sempre consegue exceder. Esse excedente de oferta, ele gera ali uma redução de preços a médio e longo prazo, gerando assim a deflação, gerando assim também essas baixas taxas. Né? O investidor americano, para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, ele compra títulos da dívida pública americana para ganhar 1,5% ao ano. E ele está feliz com isso, ele investe nisso, porque é onde ele tem ali segurança. Muito feliz ele não está, é claro, por isso que 70% dos americanos, né, estão ali no ambiente de bolsa de valores. Vamos para o número 2, ó. Olha para o segundo aí e já vê que o segundo tem uma logo diferente nesse negócio aí, ó. Olha que doideira. Né? A letra de crédito imobiliária, a LCI. Então, além da logo do FGC, eu coloquei uma logo ali de Receita Federal. O que é isso, né? Esse produto aí pode ser comprado por qualquer pessoa? Sim, pode ser comprado por qualquer pessoa. O nível de rentabilidade dele é o mesmo do CDB, ok? Então, como é que você ouve falar, como é que você lê quanto que é um retorno de uma LCI? Ninguém te fala, essa LCI está rendendo 3% ao ano. Não é assim que eles te falam. Como é que eles falam? Essa LCI está rendendo 80%, 90%, 100%, 110% do CDI. Só que esse produto ele tem um diferencial para investidores pessoa física. Qual que é o diferencial? Este produto ele é isento de imposto de renda para pessoas físicas por enquanto. Está num pacote aí que o Paulo Guedes quer aprovar de aumento ali de arrecadação de algumas coisas, mas por enquanto este produto ele é isento de imposto de renda para pessoa física. Então também tem vários prazos. Esse produto tem ele de liquidez diária, tem ele de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Ele faz muito mais sentido, né? Ele é extremamente diferenciado, eu preciso salientar isso com vocês, para o curto prazo. É no curto prazo que ele é mais diferenciado do que qualquer outro produto ali de renda fixa. Por que ele é muito diferenciado no curto prazo? Porque ele não tem imposto, né? E o que acontece com o imposto de renda? Para quem faz investimentos em renda fixa, o que acontece com o imposto de renda? O imposto de renda ele funciona numa tabela decrescente. Né? O imposto de renda ele é assim, ó, 22,5% de 0 a 6 meses, 20% de 6 meses a 1 ano, tudo do lucro, tá, gente?
17,5%. Então perceba que vai caindo de 2,5% em 2,5%. 17,5% de 1 a 2 anos. E o imposto de renda ele chega em 15% do lucro para mais de 2 anos. 2 anos e um dia para frente. Essa é a calculadora de imposto de renda para investimentos de renda fixa. É assim que funciona. Brasil todo, tá bom? Então, é uma tabela regressiva. Então, perceba, as alíquotas são maiores onde? As alíquotas são maiores nos prazos mais curtos. Então, esse produto, essa LCI, ela vale muito a pena em curtos prazos. Por quê? Porque o que acontece no curto prazo? Você pagaria um volume de IR bem elevado e aí você deixa de pagar esse volume de IR nesse tipo de produto, ok? Esse tipo de produto já, quando o prazo dele é mais longo, você precisa fazer a conta ali para saber o que compensa um pouco mais. Então tá lá, isso aí, o leão dá uma descansada nesse momento, né? E esse tipo de produto não tem ali a questão do IR, tá bom? Assim como não tem a LCA. Só para explicar para vocês a diferença, né? A diferença está no I e no A, né? I de imobiliário, A de agronegócio. Qual que é a lógica? Todo mundo pode emitir esse tipo de produto? Não. Se você vai no Sicoob, por exemplo, o Sicoob tem LCA, mas o Sicoob não tem LCI. Não tem LCI. Por que o Sicoob tem LCA e não tem LCI? Porque só pode emitir LCA a instituição financeira que tiver diálogo com o agronegócio. O que é esse diálogo? Linhas de financiamento para o agronegócio, ok? Então, se o meu banco ele não tem, se eu tivesse um banco, né, quem der, se ele não tiver qualquer vinculação ao agrobusiness, eu não posso emitir uma LCA. Por outro lado, só pode emitir uma LCI uma instituição financeira que tenha qualquer tipo de diálogo com o segmento imobiliário. Beleza? Tranquilo? Então, segmento imobiliário, segmento do agronegócio. Como é que é a rentabilidade? Se alguém ainda tiver dúvida, a rentabilidade é um percentual do CDI. E onde que vai render mais? Vocês já sabem a resposta dessa pergunta. Vai render mais em instituições financeiras com porte menor. Instituições financeiras que têm um risco de crédito maior. Obviamente que vocês já deduziram aqui que o risco de crédito pode ser maior, mas existe uma aura sobre tudo aí, que é o Fundo Garantidor de Créditos, colocando essa proteção ali de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, né, limitado ali a R$1 bilhão. Próximo produto, LC, letra de câmbio. Também a mesma forma, né? Cada produto no mercado financeiro tem um nome diferente porque ele tem uma finalidade diferente. A nível de investimento, galera, dá na mesma. Quanto que rende uma letra de câmbio, Lucas? Vai render um percentual do CDI, que é a Selic menos 0,1. Beleza, isso aí eu acho que vocês já entenderam. Mas quem que pode emitir uma letra de câmbio? Pode emitir uma letra de câmbio o banco que trabalha dentro do ambiente ali de câmbio. Só pode emitir letra de câmbio instituições financeiras que têm algum tipo de mesa de câmbio, mesa que opera moedas. Aí sim elas podem emitir essa letra de câmbio. Por quê? Captou dinheiro por isso? Vai usar naquilo. Captou o dinheiro por LCI? Eu quero emprestar para um cliente um dinheiro que eu captei por LCI em crédito de automóvel. Não é assim que funciona. Captou dinheiro por LCI? Obrigatoriamente ele deve ir para o financiamento imobiliário. Captou dinheiro por LCA? Obrigatoriamente tem que ir para o financiamento lá do Agroetec, Agroepop, Agroetudo. Então, da mesma forma na letra de câmbio. A letra de câmbio, veja que não tem o ícone do imposto de renda, ou seja, não é isento de IR. Você vai pagar IR naquela tabelinha que eu falei ali para vocês. Por outro lado, tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, ok? Agora já olha um próximo aqui que não tem nenhuma das duas logos, hein? Não tem nem a logo do FGC, nem a logo da Receita Federal. Ou seja, é um produto que tem imposto de renda, não é isento de imposto de renda, mas não tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, tá joia? Então, não tem a proteção do FGC. Por não ter a proteção do FGC, o que acontece? É um produto que naturalmente apresenta normalmente uma rentabilidade mais elevada. Então, as letras financeiras que são emitidas exclusivamente pelas instituições financeiras, elas têm como foco ali de captar recursos para utilizar naquelas operações de hot money, operações de crédito mais fortes ali. Então, como é um risco, o risco de inadimplência ele é muito elevado, né, na ponta de quem pega crédito ali, crédito pessoal, aqueles créditos realmente com taxas mais elevadas, naturalmente, que é um produto ali que apresentando este perfil diferente de finalidade do dinheiro, ele não conta com a proteção
do FGC. Mas é a mesma coisa. Quanto que ele rende? Um percentual do CDI. Quanto? Vai depender da instituição financeira que estiver emitindo ele. Uma pergunta aqui, ó. Para os futuros investidores, rendimentos independentemente do quanto rendeu. Ao resgatar, o investidor tem que declarar IR. Caso não, há um grande risco de cair na malha fina. Isso mesmo. Então, declare, não corra esse risco. A maior parte dos investimentos é fácil fazer essa declaração, dentro da declaração de ajustes anuais. Mesmo aqueles investimentos que são isentos de imposto de renda, como a LCI, uma LCA, receber um rendimento por ele, tem lá o campo para você colocar em rendimentos isentos e não tributáveis, coloca lá também. Somente o investimento dentro da parte de renda variável, quando você for fazer investimentos no mercado de ações, que aí eu vou falar para vocês, principalmente para a galera da Contábeis, que a forma de declaração desse imposto de renda em ações para ganhos de capital no mercado de ações ela é diferente. No mercado de ações, esse recolhimento e pagamento desse imposto aí é mensal. Todo mês subsequente que você teve lucro no mercado de ações, fora uma faixa de isenção que existe, você precisa pagar este imposto de renda aí, preencher uma DARF e pagar até o último dia útil do mês subsequente. Beleza? Vamos lá então. Então as LFs foi também. Agora já fica, uma vez que você vai o primeiro, os outros já são mais fáceis de explicar, uma vez que a situação já modifica. Olha mais um aí que não tem nem a logo do FGC, muito menos a logo da Receita Federal também. As famosas debêntures, creio que principalmente os alunos de contábeis que aqui estão devem se lembrar desse nome, principalmente ali, quando deitam ali, colocam a cabeça no travesseiro e ficam pensando lá em estrutura de demonstrações contábeis, como que montam balanço patrimonial, e aí muitas vezes lá no passivo não circulante, aquele passivo de longo prazo lá de algumas empresas, você vê essa nomenclatura lá, que é a nomenclatura debêntures. O que são debêntures? Debêntures são títulos de dívida de longo prazo. Esse é o foco aí de uma debênture. E quem que emite debênture? A emissão de debênture é feita de um jeito completamente diferente de todos os outros investimentos que nós falamos até agora aqui. Todos os outros investimentos que nós falamos até agora aqui são investimentos emitidos por instituições financeiras. Quem que emite debênture? Todo mundo, menos instituição financeira. As debêntures elas podem ser emitidas por empresas SA não financeiras. Então, eu sou SA, eu posso emitir debênture. Pô, Lucas, falou todo mundo, se eu não sou SA, eu não posso, não é. Se você não é SA, tem a nota promissória, que substitui a debênture ali para uma limitada. Mas se você é uma SA, seja de capital aberto ou de capital fechado, você pode emitir debêntures, que são títulos de dívida, prazo mínimo ali de 2 anos, por isso que a debênture está lá em passivo não circulante, não é isso? Se fosse um prazo menor ali de 1 ano, a debênture estaria presente lá no passivo circulante e não no não circulante. Então, a debênture ela fica lá dentro dessa estrutura, dentro do balanço patrimonial. Por isso, essas empresas que emitem as debêntures são empresas que normalmente estão precisando de quê? De recursos para aumentar ali o seu capital de giro, para financiar ali o seu passivo circulante. É normalmente uma troca muito inteligente que a empresa faz, tá, gente? A empresa está precisando de dinheiro hoje, ou seja, ela tem dívidas que são pagas agora, hoje. O que ela faz? Ela troca isso por dívidas a serem pagas dentro de 2 anos, 5 anos. O que a empresa ganha com isso? A empresa ganha com isso o ativo mais valioso que tem, não é? Tempo. Ela agora tem tempo para pagar a dívida, coisa que ela não teria antes. Se aquela dívida estava lá vencendo amanhã, agora vencendo daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, ela passa a ter tempo para o pagamento dessa dívida. Como é que é uma rentabilidade de uma debênture também? Vai ser ali um percentual do CDI, vai ser sempre explícito nessa forma. Obviamente que rende muito mais do que um CDB, do que uma LCI, até mesmo de banco menor. Obviamente porque não tem ali aquela proteção do fundo garantidor de créditos. Um detalhe muito importante, vamos ver se vocês entendem aquela lógica aqui. Briga número 2, fiz um round 1 lá de Bradesco versus Sofisa, vamos fazer um round 2 agora aí, Petrobras versus, vamos pensar numa empresa menor, Petrobras versus setor, vamos pensar um setor aqui diferente, Petrobras versus SLC Agrícola. Petrobras versus SLC Agrícola. Petrobras todo mundo conhece,
né, um monopólio aí na exploração de petróleo. SLC Agrícola, se você não conhece, conheça agora. Prazer, é uma empresa que faz a armazenagem de grãos naqueles silos. Então, é uma empresa que produz aqueles silos, que são tipo aqueles baldes inox gigantes que ficam lá, né, em áreas do agronegócio armazenando aqueles grãos. Vamos lá, galera. As duas emitem debêntures. Petrobras e SLC Agrícola começaram a emitir debêntures hoje. Qual debênture que vai estar apresentando o maior rendimento ali para o investidor que quiser comprar? Responde aí para mim. Lembrando, prazo mínimo de debêntures, 2 anos, tá bom? E a rentabilidade vai depender do emissor. É isso aí, SLC, pois o risco de crédito também, tá? O risco de crédito é maior. O risco da SLC não honrar o compromisso financeiro e te devolver ali aquele valor é maior do que o risco da Petrobras. O risco de mercado, Xará, você vai ver que é uma outra coisa. O risco de mercado ele vale principalmente no mercado de ações, o risco de mercado aberto, outras coisas. Aí, Tiagão com essas logos aí já ficou engraçado. Eu vou falar várias empresas, Tiagão, para você ir tendo que buscar uma por uma. Vou falar algumas de outros países também para dificultar a sua busca aí. Já que começou, agora vai virar uma tradição aí da palestra. Então, a SLC é isso aí. Vai ter uma rentabilidade mais vantajosa, é isso mesmo, Andressa, o risco será maior dela. Além das debêntures, nós temos também os CRIs e CRAs, tá bom? CRIs e CRAs. Então, o que são os CRIs? CRI nada mais é do que um certificado de recebível imobiliário e o CRA é um certificado de recebível do agronegócio. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Primeiro, com a taxa Selic em queda, as debêntures incentivadas podem ser uma alternativa a produtos de renda fixa, como CDBs ou títulos públicos? Boa pergunta, Guilherme. Debênture incentivada, sim, cara, ela pode ser uma boa alternativa. Eu vou te dar um ponto positivo e um ponto de preocupação na debênture incentivada, ok? Primeiro ponto positivo, debêntures incentivadas são... Por quê? Por que tem esse nome, de incentivada? Porque são empresas ali que prestam serviços, para o ente federal, para o Brasil ali. Então, essas debêntures incentivadas, elas contam com uma vantagem tributária muito legal, que é a isenção de imposto de renda, Então, assim como uma LCI, uma LCA, um CRI e um CRA, que eu vou falar agora, tem a isenção do imposto de renda ali para a pessoa física. Então, realmente é uma vantagem legal, é muito bacana. O único ponto de preocupação das debêntures incentivadas é que quando você as adquire, você pode as adquirir de 2 jeitos. Se você as adquire ali diretamente, comprando direto da empresa, os prazos elas são mais elevados, ok? Então, só essa questão dos prazos mais elevados aí como um primeiro impeditivo. Se você comprar debêntures incentivadas por meio de um fundo de investimento, que eu vou falar o que é já, que compra debêntures incentivadas, é um dos produtos de renda fixa que mais tem risco de mercado. Ele oscila pra caramba. Ele oscila muito, tá bom? Muita gente acha que renda fixa não oscila, que renda fixa não fecha negativo. Muita gente que achava isso, viu aí, principalmente no mês de fevereiro e março, que nem sempre é assim que funciona. Então, as debêntures incentivadas, elas possuem um risco de oscilação um pouco mais elevado do que CDBs e outros títulos públicos, ok? Como 2 pontos de preocupação isso, mas sim, para uma pessoa que tem um perfil pelo menos moderada e que quer diversificar um pouquinho, não se importa com o prazo, é sim uma excelente forma de diversificação dentro das debêntures, as debêntures incentivadas. Tá legal? Muito boa pergunta. Os CRIs e os CRAs, então, gente, como é que eu poderia definir estes produtos, Os CRIs e os CRAs fazem parte de um nicho de produto, que é um nicho de produto que quem emite eles não é banco. Quem emite esse tipo de produto não é banco. CRI e CRA é emitido por uma outra instituição financeira. Por isso que eles não contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Percebam sempre isso, o foco é a financeira do banco. Não tem FGC. O foco é uma debênture, que é uma empresa privada não financeira que emite. Não tem FGC. O foco é o CRI e o CRA, é outro tipo de empresa que emite. Não tem FGC. O FGC ele foi criado para proteger aquilo que é bancário. Por isso que o seu depósito à vista ele também é protegido. Caderneta de poupança, que eu nem coloquei aqui também, é protegida. Tá legal? Então, o foco do FGC é proteger aquilo que é bancário. O CRI e o CRA são emitidos por empresas que têm o nome de securitizadoras. Meu Deus, o nome é tão complexo que eu vou até escrever aqui, securitização. Securitização. Essa é a categoria.
são emitidos por securitizadoras. O que raios são securitizadoras? Apesar do nome sugerir que tem alguma proximidade com seguro, não faz essa dedução não, porque não tem nada a ver, tá? Esquece isso, nada a ver com seguro. Por mais que o nome possa sugerir ali que tem algo. Uma securitizadora nada mais é do que uma empresa que pega uma dívida e transforma essa dívida em um investimento. O CRI, então, galera, qual que é a dívida? Essa empresa pega o quê? Hipoteca, aquela dívida imobiliária, quando você coloca um imóvel em garantia e pega um crédito, né? Faz lá a hipoteca. Aquele conjunto de hipotecas vira um produto de investimento que é o CRI. Tá? Então, se tiver algum de vocês aí muito antenado no que aconteceu lá em 2008, na crise financeira dos Estados Unidos, sim, eu já te respondo, é isso mesmo que você está pensando. Esse é o produto, né, que lá nos Estados Unidos foi o responsável pela hecatombe financeira que tem lá, né, que aconteceu lá. Mas, pô, Lucas, você é um sacana, hein, cara? Você está colocando esse tipo de produto aqui no slide de uma palestra educativa? Calma. O problema não é o produto. O problema é que lá nos Estados Unidos, a galera extrapolou todos os itens possíveis de segurança ali desse produto. E lá não existia só o CRI. Lá existia o CRI ao quadrado, o CRI ao cubo, o CRI à 10ª potência. A galera fez coisas assim que vão para um outro nível. Não vem ao caso de eu citar aqui. Se algum de vocês tiver maiores dúvidas, sugiro assistirem ali o filme A Grande Aposta. No inglês é The Big Short, mas a tradução aí literal não ia ficar bacana, porque The Big Short é a grande venda, né? A grande venda, a galera não ia talvez entender que está falando de venda a descoberto, né? Vender apostando na queda. Então assiste o filme aí que você vai entender um pouco mais o que é o CRI lá nos Estados Unidos. O CRI lá é um produtinho que chamava naquele filme lá, que chamava de verdade de CDO, né? CDO, que é o Credit Default Opportunity, né? Uma oportunidade de dívida securitizada. Mas moral da história, aqui no Brasil até então isso é seguro, ok? O Brasil não faz o que eles faziam lá, o Brasil não faz aquilo ali, tá legal? Então, é isso aí, Tiagão, esse para atuar é legal mesmo, é bacana, porque ele trata de uma série de temas ali que são considerados, né, bem difíceis pelo mercado, então dá para fazer um cineminha comentado aí com A Grande Aposta, é bem legal o filme, é muito bacana. Com o Christian Bale, né? Todo filme que o Christian Bale faz é bom, então esse aí não foge da regra, também é bom pra caramba, tá bom? Então, o que acontece com o CRI? O CRI ele é feito, por isso os prazos dele são muito longos, são bem alongados, por mais que você tenha liquidez a partir de 2 anos, o prazo dele é bem alongado. Rentabilidade eu nem falo, porque vocês já entenderam como é que é rentabilidade, né? Rentabilidade é sempre ali focada num percentual do CDI, da mesma forma o CRA. O CRA, aqueles financiamentos do agrobusiness viram um investimento que é o CRA, tá bom? Então, todas aquelas pessoas, né, aquelas pessoas do campo que pegam aqueles investimentos, aquele conjunto de financiamentos, aquele conjunto de financiamentos é transformado em um investimento por essas securitizadoras e daí vem o CRA. Hoje você tem CRIs e CRAs a partir de R$1.000, pessoal. Quando eles foram criados era só a partir de R$300.000 para investidores qualificados somente, que é aquele investidor que não só tem mais dinheiro, mas atesta por escrito que ele aceita correr riscos adicionais. Então isso aqui não é para quem está começando, tá bom? Mas eu prometi falar de todos que existem no Brasil, estou falando de todos. Deixa eu ver a pergunta aqui do Andrew. Estaria o Brasil entrando em uma onda como os Estados Unidos em 2008, por causa dessa onda de financiamento para a moradia? O Brasil, se a gente for parar para pensar, o Brasil ele viveu, né, uma mini bolha, nem perto daquela bolha imobiliária americana, porque lá excedeu tudo que é razoável, por uma série de razões que não vem ao caso eu comentar aqui agora. Quem sabe um outro dia, uma outra conversa, a gente explica detalhadamente aquela crise de 2008 para vocês. É muito bacana, né, ficar uma palestra inteira só por conta daquilo ali. Mas no nosso caso, a gente está anos-luz de distância daquele volume de situações que eles viveram lá, viu, Andrew? Distante. E o Brasil já viveu uma mini bolha. A gente aqui em Valadares percebe muito pouco, porque Valadares ela é uma cidade que tem umas peculiaridades ali não muito agradáveis em algumas coisas, tá? O que acontece aqui em GV? Em GV a gente viu pessoas que constroem e vendem imóveis abrindo mão da venda para não baixar o preço. Mas se você tivesse ido em Belo Horizonte, por exemplo, 2014, 2015, 2016, você teria visto, né, em BH é mais fácil de ver isso, Rio de Janeiro e São Paulo foi ainda mais, e Brasília ainda mais ainda, ainda mais ainda é ótimo.
mas em BH você percebeu que imóveis que estavam sendo vendidos, por exemplo, num bairro ali da região Centro-Sul, Buritis, por R$800 mil, alguns deles foram comercializados por R$200 mil. Imóveis num bairro mais sofisticado, por exemplo, o Belvedere, imóvel de 2 milhões vendido por 1 milhão. Então, sim, né, você conseguiu já ver em Belo Horizonte, em algumas capitais, uma bolha que meio que explodiu ali em meados de 2015. Né? Hoje, a gente nem está com um volume, um pool de financiamentos tão elevado como foi. Né? O maior volume que a gente viveu, Andrew, foi aquele volume ali de 2009 para frente com a criação lá do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, o Brasil ali 2009, 10, 11, 12, 13 principalmente, imóveis realmente teve ali um salto absurdo. E aí a gente viveu sim uma correção, só que uma correção bem menor do que a americana, normal, porque aqui o dinamismo da construção civil em momento algum chegou a passar ali os 30% do PIB no maior momento. Lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, o peso dos produtos imobiliários chegou a 70% do PIB. Então, assim, lá era para ter realmente uma pancada do tamanho que foi. Aqui no Brasil foi uma pancada um pouco menor, mais sentida em capitais, algumas cidades do interior também, Valadares, muito pela questão ali do dólar, muito pela questão também de uma situação meio aristocrática, né, que tem aqui na nossa cidade, que é maravilhosa. Eu sou valadarense, amo Valadares, não quero sair daqui, mas a gente sabe que aqui tem alguns desafios ainda, de uma mentalidade um pouco mais fechada para algumas coisas, né? Então, isso aconteceu, é uma beleza, né? É isso mesmo. Valeu, Arthur, é isso aí, vamos combinar uma próxima aí em breve. Último, acho que é o último, né? Da parte de banco aqui, ó, da parte de títulos privados. Esse aqui, ele é bacana pra caramba, viu? Tenho certeza que vocês vão ficar empolgadão aqui com esse aqui. Esse é bem legal. O DPGE, combinei que eu ia falar de todos, eu vou falar de todos. Esse é pouquíssimo conhecido, tá, gente? Pouquíssimas pessoas conhecem esse produto. Ele é o único produto que tem garantia no Fundo Garantidor de Créditos superior aos R$250 mil, lá superior a 1 milhão. A garantia desse produto até para o Fundo Garantidor de Créditos vai até de 20 milhões de reais por CPF, né, ou CNPJ. Então esse é o único produto que tem mais garantia aí, ó. Então você conhece um milionário, fala para ele, milionário, DPGE na veia. O DPGE, ele tem ali um valor inicial para ser startado, também é um valor muito mais alto, que é R$500 mil. Então o valor mínimo aí, ó, professor Ricardo, então, boa, Thiago, investimento para você, Ricardo, R$500 mil, ele é o valor mínimo para começar, né, o DPGE, né, então você faz ele, você tem proteção ali até 20 milhões, de boa, tranquilo, né, suave na nave, ali pode fazer, relaxar, liquidez ali bem fácil, uma liquidez quase que imediata, né, e uma série de luxos ali, né, que advêm com essa situação do DPGE. Dito isso, vamos virar um pouquinho a chave. Ainda em renda fixa, vamos agora para os famosos títulos públicos. Afinal de contas, muitos de vocês podem, né, ter tido interesse nesse tema, talvez por causa desse produto aí, ó, que é um produto que está na mídia pra caramba, está em voga. Se a gente está vendo a captação líquida de poupança diminuir a cada mês, a captação líquida de títulos públicos ela tem aumentado a cada mês. Então, tem ali essa situação dos títulos públicos, ela tem sido ali muito relevante. O COI eu falo sobre ele já, Milena, eu falo sobre ele. Vai ser o último que eu vou falar, porque o COI, vou até utilizar um americanismo aqui da coisa aqui, ó, o COI ele é um blended, né, que a gente fala. Ele é um misto, ele é um blend, né, de renda fixa, renda variável, internacional. É um produto bem sofisticado, até bacana aí a pergunta. Ele é bem sofisticado, ele é o último da noite, se não me engano. Acho que eu segui essa regra aí e deixei o COI por último, tá bom? Mas já falo sobre ele já, porque ele não é exclusivo de renda fixa, ele reúne elementos de renda fixa e renda variável. Então, ó, o Thiagão já botou uma imagem para o COI ali já, que doideira. Ei, Thiago, você é bruto demais. Títulos públicos, então, galera, o que acontece? Né, um spoiler já, isso aí. Títulos públicos, então, o que acontece? Nós temos o Tesouro Selic, que é aquele que é recomendado para qualquer pessoa, em qualquer cenário, ok? Quero comprar um título público que eu posso resgatar a qualquer momento e não tem risco dele cair nunca. É esse aí, meu filho, nem pensa muito. O nome dele é Tesouro Selic. Você vai ganhar aproximadamente 101%, 102% do CDI, com resgate automático, né, com tudo muito certinho ali, podendo vender
a qualquer momento e sem risco de diminuição de valor, tá bom? Só anda para cima e pode resgatar a qualquer momento. Então, estou querendo começar, Lucas, a partir de R$30, não sei aonde investir. Tesouro Selic, começa por ele, é uma excelente porta de entrada. Chegou em determinados gatilhos, quais são esses gatilhos? Gatilho 1, R$1.000, já pode acessar outros investimentos. Aí beleza, pega os 1.000 que já acumulou, vai para esse outro. Gatilho 2, 5.000, que já acessa uma previdência privada boa, né? Sem aquelas taxas de carregamento, entrada, saída, já vou falar de previdência já já. Acessa a previdência. Vai começando no Tesouro Selic ali, ó, juntando, atingiu algum desses gatilhos ali de objetivo, né, você já vai para iniciar. Isso, é isso aí. Ele é para qualquer um. Ele é para qualquer um, né? E tem ali uma rentabilidade maior do que a caderneta de poupança, o mesmo nível de risco, ou seja, risco próximo a zero e a flexibilidade de resgatar a qualquer momento, tá bom? Isso, você já monta ali esse recurso ali de emergência, né? Exatamente, um capital de giro, né? Isso aí, vai montando o seu capital de giro, chegou em gatilhos, vai evoluindo, gente. Investimento, como qualquer coisa na vida, é o quê? Você vai começando e vai iniciando. Olha a pergunta que foi feita aqui agora da Ana. Essa pergunta é difícil demais de responder, sabe? O que é mais indicado para investir R$10.000? Ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Eu preciso conhecer alguns detalhes da pessoa para você para responder essa pergunta, tá bom? Para responder essa pergunta. O que acontece? O que eu preciso saber? Eu preciso saber primeiro o perfil. O seu perfil ele é o quê? Ele é mais conservador? Ele é moderado? Ele vai mais um pouco para o arrojado, para o agressivo? Né? O que mais? Prazos. Todos esses 10.000 podem ser resgatáveis no longo prazo ou não? Tem uma parte que é para capital de giro, uma outra parte que pode ficar no longo prazo. Então a gente precisa saber de mais detalhes, isso, ó, conservador. Então ótimo, a gente já vai ficar na renda fixa. Me fala de prazos. Me conta detalhes disso aí, que eu te monto sim, né? Eu te entrego daqui a pouco uma carteirinha sugerida pronta, para você já poder sair e executá-la tranquilamente. 3 anos, 100% nos 3 anos ou uma parte precisa utilizar agora? Nada precisa utilizar agora, né? Então, sem capital de giro, o foco todo no longo prazo. Bacana, bacana. Já te respondo já já. Deixa eu só responder a pergunta aqui do Arthur, ó. Vou terminar, viu? Vou fazer tudo aqui de renda fixa. Quando eu acabar a renda fixa, pode ficar tranquilo, que eu não esqueço. Eu já te respondo aí para 3 ou 5 anos essa situação. Criptomoeda. O que acontece, Arthur, dentro da área de criptomoedas? Existem uma série de empresas, sim, que fazem isso. Só que eu, por ser um assessor de investimentos ali, eu por estar, né, vinculado à Comissão de Valores Mobiliários e ainda essa área, não ter ali o devido reconhecimento a nível de Banco Central, CVM, eu não posso tecer muitos comentários sobre isso, eu sou impedido de um tanto de coisa por critérios legais. É óbvio que a área de criptomoeda, quando eu chegar lá na parte de renda variável, eu prometo que eu falo um pouquinho para você sobre ela, ok? Eu te falo um pouquinho quais são os fundamentos dessa área e o que pode acontecer para os próximos anos. Aí, inclusive, nós tivemos aí, né, alguns eventos ali, né, como o halving, né, que aconteceu na última semana ali em relação ao Bitcoin e demais criptomoedas. Então, sim, né, eu acompanho esse segmento, por mais que eu não distribua produtos dele, mas eu trato para você, tá bom? Eu te falo já já na renda variável. Eu só não falo de criptomoeda agora, porque senão confundiria com a renda fixa. Então vamos na renda fixa. Quando eu chegar na renda variável, eu já falo para você em breve. Acabar na renda fixa, respondo a dúvida ali, montando uma carteira sugerida para R$10.000. Então vamos lá, ó. Títulos públicos, o que eu tenho? Eu tenho o Tesouro Selic, então, que é indicado para qualquer momento, títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação, né, e outros títulos ali, né, também indexados, até o GPM, que já tivemos alguns e que hoje não tem mais. Quais são as vantagens ali dos títulos públicos, né? Primeiro, só de você ter essa quantidade, essa diversificação de títulos públicos é muito relevante, porque você já tem um mix ali que te ajuda a escolher produtos que são mais adequados para o seu perfil. De modo muito simples, para que não fique com dúvidas aí para vocês. Quero investir em títulos públicos e não quero correr risco. Resposta: Tesouro Selic. Qualquer uma das outras 2 categorias de títulos públicos, sejam os pré-fixados, sejam os marcados na inflação, existe risco de oscilação negativa. Ponto. Você tem que saber isso. Tá? Pode oscilar para baixo em algum momento. Mesmo um pré-fixado, Lucas, pode oscilar para baixo? Pode oscilar para baixo em algum momento. Oscilou para baixo em fevereiro. Tá bom?
mesmo indexado à inflação, oscilou também para baixo em fevereiro. Então você só vai aplicar em títulos públicos pré-fixados ou indexados à inflação se você aceitar que oscilações podem ocorrer ao longo do tempo ali em que você investe. Essas oscilações elas acontecem como? Numa regra muito simples, muito simples. Quanto maior o prazo do título que você comprar, quanto mais longo o prazo do título que você vai comprar, você só vai estar comprando um título de prazo mais longo. Tem título de 20 anos, viu, gente? 25 anos na bandeja do governo todo dia. É só você dar um Google em Tesouro Direto, clicar no primeiro link que você entra lá e já consegue verificar isso. Todos esses títulos mais longos, para pensar na questão de risco. O que é mais certo? O amanhã ou daqui a 10 anos? Tudo é muito incerto, mas o amanhã tem um grau de certeza um pouco mais relevante do que daqui a 5, 10, 20 anos. Então, quanto mais longo for um título, maiores as oscilações que ele vai experienciar, que ele vai viver. Mas tem uma solução, Lucas? Tem uma solução. Então, vamos passar a solução também. Tem o problema e tem a solução. Qual que é a solução? Você comprou um título pré-fixado de 3 anos. 3 anos. Por exemplo, lá dentro do perfil que a Ana me perguntou, 3 anos. Você sabe que ele vai oscilar ao longo do tempo, mas você quer fugir desse risco. Tem jeito de fugir desse risco? Tem jeito. Com uma simples resposta. Uma simples resposta. Deixa eu só desabilitar um mic aqui. Aí. Com uma simples resposta. Qual que é? Passou uma moto nervosa aí. Qual que é a simples resposta? Você vai segurar o título até o seu vencimento. É isso. Uma vez que você leva um título público até o seu vencimento, você está fazendo o que a gente no mercado financeiro chama de você está marcado na curva, você foge das oscilações. Você comprou um título pré-fixado e ele te prometeu 8% ao ano, ok. Levou ele até o vencimento? Levou. Te garanto, você vai ganhar os 8% ao ano. Você comprou um título de inflação que te prometeu IPCA mais 4 de 10 anos? Levou ele até os 10 anos? Levou até o vencimento? Levei. Você ganhou o IPCA mais 4. Esses títulos, eles sofrem essa oscilação e você poderia materializar essa oscilação, até mesmo negativa, caso você queira vender antes. Não tem certeza de prazo, está com medo, não sabe se vai precisar do dinheiro ou se não vai, você vai colocar no Tesouro Selic, porque ele você pode resgatar a qualquer momento e não vai ter oscilação do seu valor. Você indica fazer uma reserva de emergência de 6 meses no Tesouro Selic antes de partir para as variáveis? Com total certeza. Reserva de emergência, ele foi feito para isso. É um produto recomendado para você fazer reserva de emergência. Seria Tesouro Selic, fundo de investimento com resgate automático, CDB com liquidez imediata. São alguns produtos que são focados para você fazer capital de giro, para você estar ali altamente focado nesse tipo de categoria de investimentos, beleza? Então, estes são os títulos públicos. Último, antes de eu dar a resposta lá da carteira de investimento sugerida para 10 mil, fundos de investimento. Ele é tipo o meu meio do caminho aqui antes de eu ir para a renda variável, então acabando a renda fixa eu falo sobre ele. O que são os fundos de investimento? Os fundos de investimento são aquelas formas, aquelas modalidades de investimento coletivas. Então é uma forma coletiva de você investir em determinados produtos. Que tipo de produtos? Todos os que a gente já falou. Todos os que a gente já falou, isso que a gente vai falar. Todos. Todos podem estar cobertos em um fundo de investimento. Então é uma modalidade de investimento como se fosse um condomínio fechado em que você e mais pessoas aplicam em determinados produtos. Vale a pena investir em fundos de investimento? Vale, com algumas ressalvas, mas vale a pena sim. Por quê? Porque um fundo de investimento, ele te dá o quê? Ele te dá a diversificação. Como assim? Vamos supor que você está querendo começar a investir com R$1.000. R$1.000. Com R$1.000 você compra o quê? Com R$1.000 você vai comprar um produto, né, de investimento. Por outro lado, um fundo de investimento de renda fixa, se você coloca nele R$1.000 e ele compra, por exemplo, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, tá lá, ó, com os mesmos R$1.000 na sua cota, você proporcionalmente vai ter acesso a 5 produtos, coisa que você não conseguiria fazer sozinho. Então, sim, ele te provém diversificação. Ele também te provém a troca, né, da tomada de decisão. Eu sei que uma das coisas mais difíceis para quem está começando a investir é entender esse tanto de sigla maluca que tem no mercado e tomar uma boa decisão. Então, quando você vai para um fundo de investimento, você tira a responsabilidade de você e essa responsabilidade vai para um gestor, para um terceiro. É muito importante saber uma coisa: tem o joio e tem o trigo.
Tem muito fundo de investimento bom, mas também tem muita tranqueira no mercado. Muita tranqueira, tá bom? Muita tranqueira mesmo. O que acontece? Esses fundos de investimento, né, principalmente aqueles mais comercializados pelas instituições financeiras mais comuns, né, e as maiores instituições financeiras, normalmente são fundos de investimentos ali que tem ali um detalhe, né, e tem ali um quê de pegadinha um pouco maior, tá? O fundo de investimento mesmo tá para dar nome, né, para não ficar uma coisa muito solta, para você entender um pouco mais. Fundo de investimento, por exemplo, mais vendido do Banco Bradesco, já que eu dei o exemplo dele. O nome dele é Hiperfundo Bradesco. Hiperfundo Bradesco. Né? O que é o Hiperfundo Bradesco? O Hiperfundo Bradesco é um fundo que te permite aí ganhar uns prêmiozinhos lá. Mas quanto que ele rende na prática? Ele rende menos da poupança. Está dando metade do rendimento da poupança a ele. Vai valer a pena ir para esse fundo de investimento? Não. Não vai valer a pena ir para este fundo de investimento. Deixa eu dar algo, então, mais tangível para vocês. Deixa eu dar algo bem tangível, bem fácil para você identificar. Vou colocar uma palavrinha aqui, ó, no inglês, mais uma, ó, que vem desse mercado. Imagina, a não ser que você tenha muita sorte e ganhe um carro. É isso aí, ó. A palavrinha está ali, ó, benchmark. Todo fundo de investimentos tem um benchmark. O que é um benchmark? Benchmark nada mais do que quer dizer do que índice de referência. Então, todo fundo de renda fixa quer o quê? Todo fundo de renda fixa, o benchmark dele é o próprio CDI. É o próprio CDI. Tem fundos de investimento bons e fundos de investimento ruins. Como que você vai saber se um fundo de investimento é bom ou é ruim? Todo fundo de investimento tem um documento que chama lâmina. Todos. Clicou nele, aparece lá para você. Você vai simplesmente fazer uma comparação. Entre a rentabilidade do fundo versus a rentabilidade do benchmark. O que vai ser um fundo de investimento bom? Então, um fundo de investimento bom é um fundo com rentabilidade maior que o benchmark. Por outro lado, um fundo de investimento ruim é um fundo que tem uma rentabilidade menor que o benchmark. Estou até digitando aí para vocês, tá? Para ficar mais claro aí, ó, benchmark. Então, basicamente é isso. Você pegou uma lâmina de um fundo, você consegue comparar isso. Basicamente, o Hiperfundo Bradesco, mesmo nos últimos 12 meses, não deu nem 2% ao ano. Até poupança rendeu mais do que isso. Então, assim, não é um bom produto. A não ser que você acredite que você vai ganhar os prêmios. Eu também acredito que eu posso ganhar em algum momento. Faço minha fezinha na Mega Sena. Mas não nesse produto, né? Para juntar dinheiro, vou nesses outros produtos aí. Sim, com certeza ela gosta, dado o tamanho da propaganda aí do valor em mídia que ela recebeu para estar patrocinando isso aí. Bom, aqui agora eu já chego em renda variável. Então, antes de falar de renda variável, vamos responder aquela pergunta lá então. Uma pessoa, 10 mil reais. 10 mil reais, ela quer investir com prazo de 3 a 5 anos ali, ó. E é conservadora, uma pessoa conservadora, ou seja, uma pessoa que não quer ter oscilações ali na variação do seu capital. Como que essa pessoa poderia investir ali hoje? Então, uma carteira sugerida aí para 10K. Vale a pena diversificar? Vale a pena diversificar, sempre. Então, pelo menos esses 10K, vamos dividir eles em 2 partes. Tá bom dividir em 5 partes também de 2 mil cada? Não. Também não faz muito sentido. Uma coisa é diversificar, outra coisa é pulverizar, tá? As pessoas muitas vezes confundem uma coisa com a outra. Né? Então, diversificação é uma coisa, pulverização é outra. Né? Eu pego um cliente, sei lá, que tem 100, que tem 1 milhão de reais, eu coloco ele em 3, 4, 5 coisas. Eu não preciso botar ele em 25 coisas diferentes. Você está pulverizando o cara, você não está diversificando o cara. Diversificar é o quê? É expor aquela pessoa estrategicamente em fatores de risco diferentes para que ela tenha ali um percentual mais bacana de retorno. Então, como é que a gente poderia fazer isso com uma pessoa de 10 mil reais? Dividir ela em 2 partes. Por exemplo, parte 1, ela compra um CDB de um banco de segunda linha. Aí você falou de renda variável, Juliana, e na verdade, IQ Option, lembrando, saiu uma matéria, tá? Saiu na semana passada uma instrução da CVM e do Banco Central, tá? Esse tipo de investimento ele é proibido aqui no Brasil, ele não é legalizado no Brasil, não. Você só o faz por meio de instituições ali estrangeiras e um grau de risco muito mais elevado,
né? Fora que você não tem com quem reclamar se der alguma merda ali no investimento, né? Depois eu até sugiro aí que vocês deem uma lida aí, porque saíram uma série de matérias negativas, né, sobre essas plataformas aí de opções. Isso tem no mercado financeiro. Como tem muita informação, é bacana tentar ali separar o joio do trigo. Esse tipo de produto, eu nem dá para tecer comentário sobre ele não, porque ele está fora ali dos requisitos ali de legalizações do mercado financeiro. Então, ó, um CDB de um banco de segunda linha ali, ganhando uns 200% do CDI, ó, nesse prazo consegue, tá? De 3 anos. E você faz o quê com a outra metade, com o 5K? Você compra um título público. Deixa eu até olhar a bandeja aqui agora, ó. Deixa eu fazer um negócio mais atual possível com vocês. E aí deixa vocês participarem disso, né? Deixa vocês participarem disso aqui. Eita. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês participem disso. Estou aqui, ó, no Tesouro Direto, no site do Tesouro Direto. Vamos olhar aqui qual título está valendo mais a pena, se é um pré-fixado ou um indexado ao IPCA. Vamos olhar aqui. Tá lá. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Prazo de 3 a 5 anos. Ok, 463, 7,20. Vamos olhar o IPCA aqui. O IPCA está um pouquinho mais atrativo aí. Não para agora. 2026 um pouco. Vamos lá. Vamos voltar aqui para cá, então. Voltar a compartilhar aqui o slide com vocês. E já colocar aqui a outra parte. Ó, título público, IPCA mais 3,33%. Tá lá, ó. IPCA mais 3,33%, ou né, você compraria também ali um título público pré-fixado, marcado ali na casa de 7,26%, tá bom? Lembrando, hein, que para o IPCA ficar mais atrativo, né, o ideal é que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só o índice de inflação subir, não, tá? É a curva de juros cair. Ele é um pouco mais complexo o entendimento dele. Em outro papo, quem sabe em outro momento, eu posso comentar com vocês. Então fica a resposta aí, ó. Metade em título público, metade em título privado, para você aproveitar um pouquinho do que tem cada um deles. 5K em cada um seria uma alternativa, tá bom? Poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente. Poderia colocar um pouquinho em fundo de investimento também, pegar um fundo de investimento um pouquinho mais sofisticado ali, que já compra outros produtos de renda fixa, de modo que você ficaria exposta em cada um desses fatores de risco. Beleza? Vamos para a última parte, então, do nosso momento aqui, da nossa palestra, renda variável. Né? Renda variável, também já digo, né? Eu fico um semestre inteiro, né, muitas vezes, falando de renda variável para alguns alunos, né, quando leciono ali mercado de capitais, né, principalmente para a galera de ADM. Então, renda variável, só ela sozinha dá um papo para 52 horas. Então, eu só vou novamente apresentar para vocês a renda variável, né, não vai dar para estender tantos detalhes sobre ela, mas vocês já vão saber o que existe. Como que você pode investir hoje em renda variável? Né? Achou que eu ia falar de ações primeiro? Não, coloquei outro aqui primeiro. Né, coloquei os fundos imobiliários. Então, nós temos os fundos de investimento imobiliários, né, que você pode investir em renda variável. É um produto negociado em bolsa de valores. E aí, quando eu falo de renda variável, bolsa de valores, eu estou falando de que tipo de produtos? Eu estou falando de produtos que têm um grau de oscilação, um grau de volatilidade muito mais elevado. Então, aqui é recomendado para quem? Para quem tem um perfil mais arrojado, para quem aceita correr riscos a uma parte do seu capital. Tá bom? Mesmo quem é muito arrojado, ainda assim não é recomendado a pessoa investir 100% em renda variável, não. Mesmo para quem é 100% arrojado, ainda assim é recomendado que a pessoa tenha uma base de liquidez para aí sim colocar outros percentuais ali, normalmente menores, dentro da renda variável. O que é um fundo de investimento imobiliário? Muito simples, é um fundo de investimento que foca no investimento em imóveis.
cuja exploração dos imóveis ali é que é a parte básica da coisa. Então nós temos fundos de investimento imobiliários, assim, dos mais, né, níveis elevados e distintos que vocês imaginam, pessoal. Tem fundo de investimento imobiliário de shopping center, fundo de investimento imobiliário de universidade, fundo de investimento imobiliário que é lajes corporativas, aquele prédio bacanão lá na Faria Lima, em São Paulo. Fundos de investimento imobiliários que fazem de logística, galpões logísticos, né? Então, o que acontece? Uma pessoa quer construir um prédio, tem dinheiro para construir metade dele, a outra metade, o que ela faz? Ela vai no mercado financeiro e capta recursos emitindo cotas de um fundo de investimento imobiliário. Quem investe em fundo de investimento imobiliário pode ganhar o quê? Pode ganhar de dois jeitos. Jeito número 1, aumento das cotas. Se o imóvel ele valoriza, as cotas elas vão valorizando. O jeito número 2, que é o jeito que eu considero o mais atrativo para quem quiser começar nesse mercado, o jeito número 2 é você ganha o aluguel mensal daquele imóvel proporcional à sua cota. Então vamos supor, né, que você tem lá uma cota de um fundo de investimento imobiliário, de um prédio que é todo alugado para a Caixa Econômica Federal. O que acontece? A Caixa Econômica Federal todos os meses paga o aluguel, aquele aluguel ele é repartido igualitariamente entre os detentores daquelas cotas. Então, todo mês você recebe aquele aluguel mensal, né? E por que esse aluguel mensal ele é relevante? Ele é relevante porque ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Então, é muito legal este aluguel mensal. Então, hoje, só com aluguel mensal, tem gente que está conseguindo 200% do CDI, 150%, até 300% do CDI aí, só ganhando este aluguel mensal que é pago todos os meses ali pelos fundos de investimento imobiliários, ok? Então, é um produto que é negociado no ambiente de bolsa de valores, ele é renda variável, ele é mais complexo, ele é mais ali para o próximo passo. Lembra que investimentos, como tudo na vida, são degraus ali que você vai subindo e vai evoluindo. Fundos imobiliários estariam um pouco mais à frente, mas é uma possibilidade, porque ele tem essa vantagem tributária aí bem bacana do aluguel mensal recebido ser isento de imposto de renda para a pessoa física. Além dos fundos imobiliários, também nós temos o mercado de ações, não é isso? Então, o mercado de ações é um mercado aí de renda variável, né? Uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, também assim como os fundos imobiliários, você pode ganhar dinheiro de duas formas, com a valorização das cotas e com os dividendos, né? Que é como se fosse o aluguel do fundo imobiliário, mas o dividendo não é pago todo mês. O dividendo ele é pago, sim, todo ano, quando a empresa encerra um exercício contábil com lucro, mas ela tem o ano seguinte inteiro para te pagar aquele dividendo. Então não tem uma periodicidade fixa ali de pagamento de dividendos, como já tem uma periodicidade mensal do pagamento do aluguel mensal, no caso dos fundos imobiliários, tá bom? Então também tem o mercado de ações que apresenta ali, né, uma série de vantagens e ou desvantagens, dependendo do perfil daquela pessoa, né, gente? Lembra que perfil não é defeito nem qualidade. Eu vou falar já dele para fechar a nossa noite aí, mas não é defeito nem qualidade. Então, depois eu dou mais detalhes ali sobre este perfil. Além disso, além do mercado, né, de ações, agora sim, ó, cheguei lá, alguém me perguntou lá atrás do COI, nós temos aqueles produtos que são os blendeds, né, que compram um pouco de uma coisa, um pouco de outra, né? O COI é um certificado de operação estruturada, era um produto muito famoso lá na Europa, né, que era a nota estruturada, e veio aqui para o Brasil, começou já tem um tempo, né, um tempo um pouco menor, mas tem obtido ali uma certa fama no Brasil. Sobre ações e fundos imobiliários eu não falei, mas a partir de qual valor você pode investir? Qualquer valor, tá? Então são produtos ali que você tem uma facilidade muito grande para começar. Se uma ação de uma empresa custa lá R$9 e você quiser comprar uma ação dela, você pode comprar se você quiser. O COI, por outro lado, não, ele já tem um mínimo de R$5.000, tá bom? Outro ponto ali dificultador do COI é a liquidez dele. Ele não tem uma liquidez muito boa, não, preciso salientar isso com vocês. Normalmente os prazos para resgate de COI é no mínimo 1 ano, mas o mais comum mesmo são COIs ali de 5 anos. Por outro lado, quais são as vantagens? Muita gente quer, né, investir em outros países que não o Brasil, né, até por não considerarem o risco do nosso país um risco muito legal. O que acontece? Você consegue fazer isso por meio do COI. Né? A partir de R$5.000, você consegue ali proporcionar investimentos em outros países. Os COIs eles vieram, né, eles foram criados exatamente para isso, para prover para o investidor ali menor possibilidade de acessar mercados que ele nunca acessaria sozinho
por meio deste tipo de produto, tá bom? Mas tem esses contras, que é o prazo de resgate, que é mais alongado, né, com essa liquidez ali um pouco mais dificultada. Mas o valor dele é a partir de R$5.000. Você pode estar pensando aí do outro lado. Lucas, por que você não está falando de rentabilidade nesses? Não tem como falar de rentabilidade, né, galera? Aqui é renda variável, né? Pode subir, pode cair, pode ficar lateralizado, tudo depende, tá bom? Então não dá para, quanto que rende um ano? Vai saber, né? Quanto que rende em 2 anos, em 5 anos? Vai saber, né? Então é renda variável, né? Então quem entra nessa categoria entra querendo correr riscos adicionais para tentar buscar retornos adicionais. Previdência privada, já fechando o todo aí, né? Por que eu deixei a Previdência por último? Porque a Previdência, hoje, ela é uma modalidade aí de investimento que você pode fazê-la tanto a nível de renda fixa, quanto a nível de renda variável. Você tem ali as duas alternativas. Você pode fazer uma Previdência para um perfil mais conservador, uma Previdência para um perfil mais arrojado. Um detalhe muito importante mesmo. Por que vale a pena toda pessoa física ter uma previdência privada para sua vida, seu futuro? Vamos lá, ó. Algumas vantagens. Primeira delas, dependendo da modalidade de previdência privada que você escolhe, você ou consegue deduzir 12% da sua renda bruta anual, até 12% da sua renda bruta anual, ou seja, tem um tipo de previdência que é recomendado para quem paga imposto de renda na declaração de ajustes. Pô, Lucas, eu não pago não, eu tenho imposto a receber, inclusive, tranquilo. Você vai para uma outra modalidade de previdência, que é o VGBL, que ela vai te dar o menor imposto de renda possível em investimento no Brasil. Eu fiz uma tabelinha para vocês lá em cima, né? Não sei se algum de vocês lembra. Qual que era a menor alíquota de imposto de renda até então possível de se pagar aí sobre o lucro aqui no Brasil? Alguém lembra? Qual que era o número? Qual que era o menor imposto de renda possível quando você ficava lá mais de 2 anos com o produto? Que é o mesmo imposto de renda, por exemplo, do mercado de ações, dos fundos imobiliários, né, na parte da cota. Alguém lembra qual que era o menor imposto de renda possível a ser pago? Escreve aí para mim. Quem vai lembrar aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não é 5%. Faltou, quase 17,5%, não. 2 anos ou mais, é isso aí, 15%. Show de bola. 15% era a menor alíquota de imposto de renda possível para investimentos no Brasil, né? Sim. Tem exceção? Tem exceção. Previdência privada. Previdência privada, você consegue chegar a 10% do lucro em um VGBL, tabela regressiva. Então, Previdência tem essas vantagens. Outra vantagem de Previdência, quem está com madeira perto aí, bate na madeira. Tem um MDF aqui do meu lado, bati 3 vezes nele, hein? Em caso, né, de falecimento, né, a parte de planejamento sucessório, Previdência, ainda hoje no estado de Minas Gerais, ela não entra em inventário. A transmissão do recurso ela é feita automaticamente para os beneficiários, ok? A família de seguros e previdências, a família de seguros e previdência tem essa vantagem de não entrar em planejamento, de não entrar, né, em inventário, não entrar lá no ITCMD, né, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação. Então, como ferramenta de planejamento sucessório, como ferramenta ali de wealth management, né, transmissão de bens ali para herdeiros, né, todo mundo faz a previdência privada, gente. Então, para pensar, o milionário que você conhece, que é aquela minoria, ele já tem a dele. Então, assim, se ele já tem, você pode saber que é um negócio que você pode realizar também ali para você, que vai te trazer vantagens tributárias, vai te trazer vantagens a médio e longo prazo, né? Mas todas essas famílias aqui de Valadares mesmo, que você conhece, que é gente muito rica, você pode ficar tranquilo, todos já têm family office montado, que é um escritório dedicado à família, e já tem uma previdência privada ali para o patriarca ou matriarca, de modo a não dar briga nenhuma entre os herdeiros, tá bom? Já transmite ali certinho para cada um, com aquele dinheiro ali todo mundo faz as custas do inventário e absorve o restante. Então é um produto que faz todo sentido aí de cada um de você ter. Cara, vocês são muito zoadores, pelo amor de Deus. Não dá nem para eu ler isso tudo aqui, não. Tá? Só dá comédia aqui. Só dá comédia. Então, Previdência tem as suas vantagens. A pergunta final da noite, porque eu prometi que eu não ia passar de 9, então não posso passar. Lucas, diante disso tudo que você mostrou,
Qual que é a resposta, então? Como que eu invisto? O que eu faço daqui para frente? Qual que é o meu próximo passo? Então, seu próximo passo é esse aqui, ó. Você achou que a resposta ia ser financeira? No melhor dos sentidos, quebre a cara. É para ser disruptivo. A resposta, ela é totalmente psicológica. Psicológica. Tá bom? A primeira etapa para você fazer uma boa escolha de qualquer área da sua vida é autoconhecimento, cara. Você precisa se conhecer antes de fazer escolhas, tá bom? Então, de nada adianta você entender tudo de investimento se você não se conhece. Você vai fazer, às vezes, escolhas muito técnicas, mas completamente não aderentes ao seu perfil. Tá legal? Então, a resposta para essa pergunta... E aí, agora, Lucas, como investir? A resposta está ali, ó. Primeiro passo. Conheça o seu perfil. Quem é você? Você é uma pessoa mais conservadora, que tem ali riscos limitados e, com isso, aceita obter retornos limitados? Ou você já é uma pessoa, assim como eu hoje, meu perfil é esse aí, ó, moderado. Tá? Já fui muito arrojado, acho que à medida que a idade vai passando, o arrojo ele vai diminuindo, uma vez que você vai tendo ali, né, mais responsabilidades ali na sua vida, né? Mas eu, com certeza, 10 anos atrás, era um arrojado brutal, né? Hoje, já qualquer perfil de risco que eu faço já bate ali no moderado, que é o quê? Tem um perfil ali que é pão duro, espetacular, é isso aí. Sejam pão duros, inclusive, vai essa dica aí do Juliano, sejam pão duros para tudo que você faz, né, cara? Tudo que você faz ali, vocês sejam, né, pão duros, porque o pão duro ele é um cara que compara, o pão duro ele é um cara que espezinha, que corre atrás ali, que vai buscando informações. Enquanto consumidores, pessoal, se posicionem como consumidores. Você, às vezes, como consumidor, você, às vezes, como futuro contador, como futuro administrador, você vai estar lá na empresa, lá, criando técnicas para ganhar mais, criando técnicas para gastar menos, está lá, tudo para fazer sobrar mais. O brasileiro, muitas vezes, ele acha que só de sobrar, a missão já está cumprida e aí acabou. O que ele faz com o que sobrou não é nada, não é nada, tá bom? Então, é aí que tá. O brasileiro ele precisa entender que a mesma inteligência que ele usa para ganhar mais e a mesma inteligência que ele usa para gastar menos, ele deve utilizar essa inteligência também para investir melhor. Investir melhor. Tá bom? Se o tesouro fizer sentido, Andressa, é isso aí, coloca no tesouro. Mas lembra lá do Warren Buffett, ó. Tenta diversificar, não coloca todos os ovos na mesma cesta. O objetivo é chegar exatamente aonde o Ricardo acabou de falar ali, ó. Criar para cada um de vocês uma independência financeira, uma autonomia financeira. E aí pode parecer piegas, pode parecer bobagem, mas é isso. Você nunca vai chegar na sua independência financeira se você não tiver um grau de autoconhecimento muito relevante, né? Não é, vamos calcular aqui um KPM, fazer um cálculo complexo, fazer um determinado, né, nicho aqui, vamos fazer uma fórmula mágica aqui, Lucas, vamos trabalhar um negócio diferente. Não, não é por aí que começa. Se vocês que estão assistindo estão querendo começar, né, e vocês estão, né, aí numa idade ótima para iniciarem, esse início ele não precisa ser investimento, ele pode ser um investimento ali de conhecimento. Leia, busque conteúdo, livros, palestras, eventos gratuitos ali que não vão te fazer despender R$1 e você vai estar ali buscando esse conhecimento. O primeiro passo é esse. Se conheça, determine ali os seus limites. Tiago, eu acho que nós encontramos um herdeiro para você aí, viu, cara? O Arthur vai te superar em breve aí. Você já não está aguentando os comentários dele, não, cara. Ele está conseguindo te superar ali, né, a nível de criatividade aí, ó. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, se conheça, né, delimite ali, coloque os seus limites. Eu conheço muitas pessoas, gente. Eu conheço muitas pessoas. Boa dica de livro aí, ó. Pai Rico, Pai Pobre, com certeza, muito bom. Eu conheço muitas pessoas que tiveram o seu primeiro ingresso no mercado de ações simplesmente porque o amigo falou que estava bom. Sabe assim, não ouve o amigo. Tá? Você tem que ir aonde o seu perfil ele te deixa ir. Né? A pessoa ela é conservadora, faz o primeiro investimento dela lá, depois que o negócio já subiu para caramba, aí despenca, ela vai lá e fica perdida, fala que a culpa é do mercado, mas não, a culpa não é do mercado, a culpa é porque não houve ali um respeito ao seu perfil, não houve um respeito ao seu perfil.
Né? Todo mundo quer isso, todo mundo quer ser rico. E aí, para você ser rico a nível de investimentos, eu termino esse nosso momento hoje aí colocando 3 palavrinhas para vocês. Ó, o que a gente fala lá quando a gente vai dando esses cursos de bolsa de valores, né? Hoje eu tenho dado esses cursos em formato de webinar, né? Amanhã mesmo eu vou dar um de análise fundamentalista, mas todas as vezes que a gente dá esses cursos aí, eles têm essa sigla, DEP, né? O DEP. O que é isso? Disciplina, estratégia e paciência. O que é estratégia? Saiba o seu perfil e aloque sempre em produtos, coloque recursos sempre em produtos aderentes ao seu perfil. O que é disciplina? Respeite aquilo que foi traçado dentro do seu planejamento, dentro da sua estratégia. O que é a paciência? Nada vem da noite para o dia. Todos os investimentos ali, eles demandam um certo tempo para que você tenha um retorno sustentável, tá bom? A dica do ouro, sim, o ouro como hedge, como proteção de uma parte da carteira, ele é muito legal. Se você, por outro lado, já coloca tudo em ouro, ele tem baixa liquidez. Então, veja, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? De acordo com o Silvio Santos, é isso mesmo, as barras de ouro valem mais do que dinheiro. Então, mesmo o ouro, por exemplo, é isso, ó, todo investimento tem o seu bônus e o seu ônus. Bônus, ônus, por isso que a diversificação, ela é a chave, uma diversificação aderente ao seu perfil de investidor. Se conheça antes de qualquer coisa, suas escolhas serão muito mais assertivas após você se conhecer. Muito obrigado a cada um de vocês aí, desejo a todos uma boa noite, tá bom? Um abraço aí a vocês e abro agora também para as perguntas. O Thiago já colocou ali o link de avaliação do evento, tá bom? Tem o link aí de avaliação, é muito importante. Cliquem aí no link que o Thiago já colocou. À vontade, Arthur, mete bronca aí. Se quiser abrir o áudio também, fique à disposição. Boa noite. Boa noite. Lucas, eu perguntei lá no início sobre criptomoedas e você disse que no final ia dar uma deduzinho, né? Boa. Então, bem lembrado. Sobre as criptomoedas, é muito conhecido o Bitcoin, né? Mas ele é ultra valorizado e ultimamente o preço de transferência dele agora é $30 para você transferir. Então, para que a gente que é país emergente, o dólar 6 pau, fica difícil a gente utilizar ele para no dia a dia. Aí tem outras moedas que a gente chama de altcoins, elas estão em alta. Por exemplo, na Venezuela a gente tem o Dash, que está sendo utilizado em 80% das lojas, principalmente em Caracas. E aqui a gente tem a Nano, a gente tem a Tesos, que está sendo bastante conhecidas na Europa. E o senhor tem algum conhecimento delas? Pode partilhar algum conhecimento com a gente? A nível de... Sim, eu acompanho esse mercado, né? Vocês devem... Não sei se vocês sabem, né? Mas a XP, por exemplo, ela tem, né, uma casa, né, de criptomoedas que ela apoia, né? Porém, o que acontece? Eu só não posso dar recomendações sobre esse produto. Por que eu não posso dar recomendações sobre algum tipo de produto? Por uma questão muito simples, porque não é um produto ainda credenciado pela CVM e pelo Banco Central, tá joia? Eu, como um profissional, né, de mercado, né, credenciado por CVM e Banco Central, eu só posso estabelecer qualquer tipo de recomendação de produtos que são autorizados a operacionalizar por essas casas. A lógica da criptomoeda é uma lógica bem interessante, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a emissão delas, baseado ali nos algoritmos, elas são o quê? Finitas, né? Então, muitas pessoas pensam ali que determinadas criptomoedas podem ser emitidas o resto da vida, muitas vezes não vai ter lastro, e sim, muitas vezes está amparado a algum lastro e está amparado ali a algum tipo de estabelecimento numérico ali que é finito e que, por isso, possui sim um potencial de valorização. Tá bom? Então, tanto os bitcoins quanto as outras moedas, né, quanto os altcoins, como você mencionou, muitos deles, quando têm fundamentos, acabam tendo ali um potencial de valorização bem interessante. A nível de criptomoeda, tem 2 capítulos que vocês precisam aguardar ali a nível global para a gente entender se esse instrumento financeiro ele vai ser ali cada vez mais, né, ampliado ou não. E está assim, não vou te dizer que está na porta, porque com a questão da pandemia deu uma distanciada, mas está ali perto da porta, que é a porta de qual organismo? Né? Que é o SEC, a SEC lá dos Estados Unidos. A SEC ela já está com um projeto
de regulamentação dos bitcoins, exatamente para quê? Para que os próprios bancos centrais ali globais já considerem as criptomoedas como realmente ferramentas ali a serem utilizadas dentro de toda uma amplitude econômica, cara. Então, assim, tem um potencial muito relevante vindo por aí. A nível de diversificação de carteira, aí sim eu posso te falar um detalhe. Dado esses riscos legais que ainda existem dentro das criptomoedas, eu te falo, tá? Eu te falo ali que 5% da carteira, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, estar em criptomoedas não é um negócio negativo, não. Seria sim uma diversificação um pouco mais saudável, mas infelizmente eu não posso dar detalhes de nomes e tudo mais, porque a XP é dona de uma empresa, né, que transita neste mercado, e como este produto ainda não é regulamentado pelo Banco Central, eu, enquanto, né, assessor de investimentos, fico impedido de falar dele. Igual quando uma empresa está fazendo oferta pública, eu também fico impedido de falar. Vocês podem me perguntar de qualquer ação hoje, menos de Via Varejo. Via Varejo está fazendo oferta pública, eu não posso tecer qualquer comentário sobre ela. Teve até uma palestra com o Jackson, né, há algumas semanas atrás, que eu teci um comentário sobre Via Varejo, porque ela ainda não estava na oferta pública por coincidência. Hoje mesmo eu não poderia, porque existem algumas limitações ali na minha atuação. Lucas, só a última pergunta. Primeiro, falar que a palestra foi muito boa, e segundo, a gente tem, como você disse aí, as criptomoedas, muitas criptomoedas possuem algum certo tipo de lastro, alguns no ouro, outros na confiança da blockchain, isso e outro. Aí, ano passado, a gente teve a grande piada do lastro, que a gente chama a Petro, que é a criptomoeda do governo bolivariano da Venezuela. Eles criaram a Eles criaram uma criptomoeda lastreável ao petróleo do país deles, o que é um bom lastro, vamos dizer. Porém, a partir do momento que o petróleo é vigiado pelo governo bolivariano, já não vira um lastro bom, nesse caso. Eu ia perguntar o que você achava dela, mas como você é impedido, não posso nem perguntar. E você tem uma resposta-chave para a coisa aí, né, cara? Venezuela. Acho que não precisa dizer muito, não. Quando você vê esse nome aí, né, se trata aí de um país que não é, né, dos melhores hospedeiros aí para você ter baseado qualquer coisa envolvendo investimento, né? Então, sempre envolve um cuidado adicional ali, mas é mais ou menos isso mesmo. Tem duas perguntas que surgiram aqui, ó. As ETFs, né, o IVVB11 mesmo, sim, você se expõe ao mercado estrangeiro, sim, por esse ETF, né, esse Exchange Trade Fund, né, que é o do caso do S&P 500, né, que é do indicador mais famoso de bolsa americana lá. Tem outros, viu? Não é só esse que você tem, não. Aqui na nossa bolsa brasileira, por exemplo, a B3 ela tem uma parceria com a Nasdaq. Então, boa parte daquelas empresas de tecnologia negociadas na Nasdaq estão aqui no Brasil. Você consegue comprar uma ação da Apple, da Microsoft, na própria bolsa brasileira. Basicamente, é uma parte em dólar, uma parte em ação. Então, você fica exposto a dólar e a empresa simultaneamente. Então, também é uma forma de se expor ao mercado estrangeiro. Mas sim, o IVVB11 também é uma forma. Lucas, você tem algum conhecimento sobre o fundo Superprev para fundos de previdência? Sim, existem vários fundos, né, de previdência abertos dentro da plataforma, né, tanto da XP quanto de outras instituições financeiras também. Faça com eles a mesma métrica que eu sugeri para fundo de investimento, porque você abre lá a plataforma, tem mais de 100. Como que você vai saber se um fundo é bom ou não? Lembra da palavrinha-chave lá, ó, benchmark. Você vai pegar a rentabilidade do fundo e vai comparar com a rentabilidade do seu benchmark, ok? Todos aqueles que derem acima você já considera como fundos ali bons, fundos que você pode aplicar recurso. Todos os que derem abaixo são aqueles fundos ali que você já excluiria da sua conta. Tá legal? Mais alguém, turma? Pô, eu que agradeço, disponha. Pessoal, é isso. Então, assim, quero agradecer novamente a vocês aí, desejar a todos uma boa noite, tá bom? Espero que nesse curto tempo aí vocês tenham conseguido ali absorver alguma coisa. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Um abraço a todos aí, até breve. Ô Lucas, Opa. em nome da coordenação aí, né, da Contábeis, da DM, agradecer aí, tá?
foi sensacional. Com certeza agregou muito aí para os meninos, sim, fantástico, sem comentários, sim. E também agradecer aí o prestígio, né, e a presença da nossa diretora, Mariana, né, fez presente aí, e muito bacana. Obrigado aí, Mari. E no mais, meninos, agradecer a presença de vocês, tá? O apoio aí do professor Tiago, né, ilustrando aí, né, com as logomarcas e os seus comentários, quebrando um pouco, dando uma descontração no negócio, né? Fiquei impressionado com as perguntas dos meninos, boas perguntas, assim, ver que a moçada tá antenada aí, sim, fantástico. Eu até fiquei pensando assim, gente, tem pergunta, ainda bem que eles não fizeram para mim em sala de aula, senão eu estava encravado. Então, assim, fantástico, obrigado mesmo. Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Valeu, Lucão. Pessoal, só lembrando, nós gravamos a palestra, tá? E aí, assim que eu subir para o YouTube, disponibilizarei para vocês, ok? Top. E lembre-se de responder aí o nosso questionário de avaliação, é muito importante para a gente. Muito obrigado a todos. Foi boa. Tirar esses vinhos da...